bonita, por trás do alambrado que faz a segurança do estádio. Você vê do outro lado, assim, tá de um lado, essa é a rede do gol, de um lado atrás do gol, e a torcida fazendo a sua festa lá do outro lado. Falava do Corinthians, o time da casa. O Corinthians tem tido problemas, alguns desfalques, mas vem conquistando sempre grandes resultados. Pedro Bassan, como é que está o Corinthians do Vanderlei Luxemburgo, técnico do Corinthians e da seleção brasileira? Como é que está o timão para hoje, Pedro Bassan? Galvão, o Corinthians tem 2 desfalques para hoje. Os apoiadores Gilmar e Amaral estão contundidos, devem ficar um mês fora do time. O técnico Luxemburgo, técnico da seleção brasileira, escala um Corinthians ofensivo, mas já avisou, principalmente aos jogadores do ataque. Quer todos ajudando na marcação. Aí o repórter Pedro Bassan, que vai acompanhar para você as coisas do Corinthians. A corintiana faz ali a festa com o namorado. Tá certo, tá bonito, futebol tá bonito, futebol tá bem. Depois da Copa do Mundo tá vivendo grandes dias. Vamos lá, confirmando o time do Corinthians. O Corinthians vem a campo com este time que você vai ver aí. Ney é o goleiro número 1. Rodrigo, lateral direito 2. Gamarra, número 4. Zagueiro que já tem 5 jogos e 2 faltas só no Campeonato Brasileiro. Batata, número 3. Silvinho, lateral esquerdo, número meia dúzia. O meio-campo, Vampeta com a número 5. Cresce a expectativa de um Vampeta convocado como Vanderlei na seleção. Rincon com a número 8. Ricardinho com a número 9. E Marcelinho com a número 7, o artilheiro do campeonato com 7 gols. Na frente, Edilson com a número 10. E Mirandinha com a número 11, o técnico Vanderlei Luxemburgo. Paulo Roberto Falcão. O Vanderlei parece que está também de bem com a vida, com essa coisa de ser técnico do time líder e técnico da seleção brasileira. Num jogo contra o Atlético Mineiro, ele tinha os 2 jogadores machucados também, Gilmar, Romeu e... tinha Gilmar, tinha Romeu e tinha mais o Amaral. Mas ele tinha Gilmar e Amaral, os 2 titulares. Disse assim, não vou botar o Romeu, nem o Márcio Costa, vou ofensivo. É esse meio campo aí. Agora ele já tem o Romeu. Não colocou, quer dizer, tá acreditando, tá levando fé. Tá levando fé porque ele fez grandes atuações com esse meio campo ofensivo. Mas veja bem, o Rincon tem qualidade na saída do passe, é o segundo homem junto do Vampeta. Então ele tem qualidade, ele tem pegada, ele tem marcação, porque ele conseguiu fazer o Marcelinho marcar defensivamente e marcar gols. E a força de Corinthians. Grande zagueiro Gamarra, um bom meio campo que sabe jogar, com 2 jogadores em fase extraordinária. Marcelinho Carioca e o Edilson. Por isso que a torcida está aí lotando o estádio. Com razão. Sem dúvida nenhuma, o torcedor gosta de bons espetáculos. Esse é o lado do Corinthians, vamos ao lado do Botafogo, o Fogão. O Fogão que começou empatando com o Flamengo. O Fogão perdeu em casa do Vitória, assustou a torcida, mas depois veio de virada em cima do Guarani. Não é fácil virar perdendo 2-0 lá em Campinas. O Botafogo virou para 3-2. Depois o Botafogo goleou o São Paulo. O São Paulo que vinha de vitória em cima do Inter, 3-0, tá 7 a perdido para o Cruzeiro. Mas o Botafogo vem de grandes resultados, está empolgando a sua torcida. O Botafogo de novo com o Paulo Autuori. O Paulo Autuori que com o Botafogo foi campeão em 95 aqui neste estádio Pacaembu, só que o adversário era o Santos, não era o Corinthians. E o Fogão também tem desfalques, mas como é que está o Botafogo? Tino Marcos voltando de férias cheio de gás. Alô, Galvão, o Botafogo joga sem 4 titulares, embora venha muito embalado pela vitória sobre o São Paulo. O técnico Paulo Autuori não quer saber de muita euforia, embora o retrospecto contra clubes paulistas seja muito bom para o Botafogo. São Paulo tem feito muito bem aos jogadores do Botafogo, Galvão. Aí, portanto, Tino Marcos, vamos conferir o time de Paulo Autuori, o Botafogo, vamos lá. Este é o Botafogo para o jogo hoje aqui no Pacaembu. Wagner, o goleiro 1. Wilson Goiano, lateral direito, número 2. Júlio César, com toda a sua experiência, vindo da Europa, de muitos anos na Europa, meia dúzia. Grotto com a número 4. Na sequência, Hamilton pela lateral esquerda, com a número 3. O meio campo tem Pingo, número 5. Corinthians entra em campo. Bruno Quadros com a número 8. Fábio Augusto, agora todo mundo tem nome composto. Bruno Quadros, Fábio Augusto com a 9. Sérgio Manuel com a 11. Na frente, o artilheiro Túlio com a número 7 e Felipe com a número 10. O técnico é Paulo Autuori. O Botafogo, o Paulo Roberto Falcão, não tem o Gonçalves, não tem o Bebeto. 2 jogadores que vieram da Copa do Mundo, inteligentes. A torcida do Corinthians faz a festa na entrada de seu time em campo. O Botafogo ainda não entrou, mas é um time de respeito, o Botafogo, Falcão. Time de respeito e muito bem treinado pelo Paulo Autuori. No jogo que eu vi do Botafogo com o Juventude, ele fez o Túlio marcar. O Sérgio Manuel está marcando forte. Felipe está dando combate. É um time que marca, é um time que vai marcar o Corinthians. Pensa não que o Botafogo vai esperar o Corinthians, não. Ele vai sair marcando o Botafogo em cima. Pode surpreender, porque o Botafogo está muito bem na marcação. Veja uma coisa curiosa, deixa eu até virar uma página aqui para ver o número certinho, para não cometer erro. No time do Botafogo, os jogadores que mais cometeram faltas: Túlio, 17 faltas, e Felipe, 13. Os 2 atacantes. Exatamente isso que quer dizer isso? Estão marcando. O Túlio está jogando um pouquinho mais atrás, o Felipe joga mais na frente. Eu chamo a atenção, o Paulo Autuori está conseguindo fazer o Túlio marcar. Tá certo, e fez um gol também, desencantou
no jogo contra o São Paulo. E 3 chutes no gol. Deu 3 chutes a gol, fez 1. A média tá boa, né? Tá Tem certo. gente que já deu 15 e não fez nenhum. 33% de aproveitamento. Tá certo. Esse, portanto, o time do Botafogo, Corinthians e Botafogo, um grande jogo. Quem será que tem a responsabilidade para dirigir? Corinthians e Botafogo, Corinthians já em campo, o Botafogo ainda não apareceu. Vamos ver o trio de arbitragem, aí está o trio de arbitragem. Wilson de Souza Mendonça, ele é de Pernambuco. Seus auxiliares serão Cid Bezerra, também de Pernambuco, e Valdemir dos Santos, do Paraná. Por enquanto, nada do Botafogo, o Corinthians fazendo o seu aquecimento em campo. O trio de arbitragem é um assunto para José Roberto Reit. Me diga lá, meu amigo, tá bem escalado o nosso Wilson de Souza Mendonça, que você vai vendo aí. Às vezes ele é meio sujeito a tempestades e trovoadas. Chuvas e trovoadas. A você, amigo da Globo, muito boa tarde. O Wilson Souza Mendonça eu classifico como 4º ou 5º árbitro do ranking da arbitragem brasileira, então se é que houvesse. É um bom árbitro, é um árbitro que começou muito bem a sua carreira, é um árbitro que inclusive atravessou no passado problemas de ordem particular, que atrapalharam bastante, esses problemas atrapalharam a sua vida, mas ele me parece que, pelo menos pelo torneio Rio-São Paulo, quando tive a oportunidade de vê-lo, melhor, na Taça Brasil, vê-lo atuando muito bem. Eu espero que hoje, em função, principalmente, do Botafogo e do Corinthians, que vem de vitória, são duas equipes que jogam futebol aberto, isso é bom para o árbitro. Quando joga retrancado é que a coisa complica. Vamos sair um pouco do árbitro em si para falar no geral e filosofia de arbitragem. Um jogo de dois grandes times com craques consagrados de um lado do outro. Vaias porque o Botafogo está chegando a campo, e é claro, a torcida do Corinthians está vaiando. O Botafogo vem com o uniforme e os calções brancos, porque o Corinthians joga com o seu uniforme número 1 com calções negros. Você tem grandes estrelas, tem o Marcelinho, que às vezes é um jogador tinhoso. Você tem o Júlio César do lado com aquela experiência toda de Europa. Você tem o Túlio, que é um outro grande artilheiro. Gamarra, que está na primeira linha do futebol mundial. É diferente quando o juiz apita um grande clássico assim, com grandes nomes, ou um jogo ali, um jogo mais ou menos? Não, motiva. O grande nome, o grande craque, aquele que sabe jogar. Eu, inclusive, historinha curta, ainda da época do meu amigo Paulo Roberto Falcão, eu optava Cruzeiro Internacional, jogando Falcão, Carpegiani, do outro lado o Tostão, Piazza, Dirceu Lopes. E há uns anos atrás eu apitei um jogo Cruzeiro Internacional no Mineirão, ainda atuava. E a grande estrela, não vou citar o nome para não depreciar, era uma solitária estrela que não era grandes coisas. Então, complica. Então eu preferia apitar com os grandes nomes que sabem jogar. Quem sabe jogar não complica. Aquele que não sabe jogar é que tumultua. Tá certo? Nós vamos ter os nossos convidados. Nós vamos ter hoje dois grandes nomes da música popular brasileira. Duas feras que vendem milhões de discos. Uma botafoguense mesmo. Outro corintiano, daqueles de torcer. Já já a gente vai conversar com eles. Eles estão nos estúdios da Globo para acompanhar este Botafogo e Corinthians, este Corinthians e Botafogo. Os dois times estão em campo, por lá estão Tino Marcos e Pedro Bassano. Estamos aqui com o Sérgio Manuel, um dos destaques do meio-campo do Botafogo. Esta tarde uma experiência diferente, jogando contra um time que tem o técnico da seleção. É complicado agradar ao técnico da seleção, desagradando ao técnico adversário? Como é que é isso? Espero poder desagradá-lo hoje, apresentar um grande futebol para que futuramente eu possa estar do seu lado e na seleção também. É lógico que é difícil enfrentar o Corinthians com essa massa toda contra, mas nós vamos ter muita tranquilidade e, acima de tudo, união para conseguir a vitória. É, portanto, Sérgio Manuel, camisa 11 do Botafogo, Galvão. Aqui ao lado do técnico Vanderlei Luxemburgo, Galvão. Diga. Vanderlei, a Dê um abraço responsabilidade... nele aí. Galvão Toda a te mandando um sorte abraço, do mundo. Toda a sorte do mundo. À Como frente técnico da brasileira. seleção. Um abraço, Galvão. Prazer falar com você. Muito obrigado pelo carinho, Fábio. Obrigado pelo carinho e vamos trabalhar bastante, né? E agora, Vanderlei? Agora o problema é que até os jogadores do outro time vão querer mostrar serviço jogando diante de você, né? Deve ser mais difícil. Não, isso é bom. Eu vou observar o jogador adversário, né, aqueles que se destacam, mas com certeza também meus jogadores vão ter que estar motivados, porque sabem que agora os adversários querem ganhar do Corinthians e do treinador da seleção. E eles têm que buscar uma vaga na seleção, e isso é muito importante. Esse é o Vanderlei Luxemburgo. Lembra ele, Bassano, já que você está aí do lado dele, pode voltar, Bassano. Lembra ele que amanhã nós vamos conversar ao vivo. Ele vai conversar com o Faustão, comigo, lá no Domingão do Faustão, é isso? Amanhã, depois das 7 horas, por aí, ele vai conversar com a gente. É, com certeza. Amanhã estarei lá com meu amigo Faustão. Tá certo. Grande abraço, Um abraço Vanderlei. para ele antecipado. Vai começar o jogo. Quero saber se os nossos convidados estão aí a postos. Se a gente já pode conversar com os nossos convidados antes deste início de jogo ou se vamos pelo caminho com eles. Nós estamos aguardando. Bete Carvalho, torcedora do Botafogo. O Netinho do Negritude Júnior, torcedor do Corinthians. E assim que eles estiverem ok, nós vamos... Assim que eles estiverem ok, nós vamos conversar com eles. O jogo vai começar aqui.
Eles vão pegar o jogo começado. Tudo bem. Também se eu me atrasar, vou pegar o show deles começado, né? Vai começar o jogo aqui no Pacaembu, Corinthians e Botafogo. Vai autorizar o árbitro Wilson de Souza Mendonça. Vai começar o clássico no Pacaembu, Corinthians e Botafogo. Neste momento, o árbitro Wilson Mendonça reclamando aqui do banco de reservas do Botafogo, que tem um número excessivo de componentes na comissão técnica. Ele diz que apenas 4 integrantes podem permanecer no banco, portanto agora regularizada a situação aqui no banco de reservas. Isso é uma coisa que impressiona José Roberto Reit, porque todo mundo tem a obrigação de saber, gente. É o técnico, é o preparador físico, é o médico, é o massagista. O que eles querem inventar? No Campeonato Brasileiro, por bem, a CBF andou e tirou o diretor, que não acrescenta absolutamente nada. E o Mendonça fez corretamente o que deveria fazer. Vai autorizar o Mendonça. A saída pertence ao Corinthians. Vai rolar a bola no Pacaembu. Corinthians, que é o líder do Campeonato Brasileiro, com 13 pontos em 5 jogos. O Botafogo ocupa a 6ª posição junto com a Portuguesa, com 8 pontos em 5 jogos. Com o Cruzeiro, perdão. Portuguesa e Goiás têm 8 pontos em 4 jogos. Corinthians tem 13 pontos, o Sport tem 12, o Santos tem 10 em 4 jogos. Goiás e Portuguesa têm 8 pontos em 4 jogos. O Botafogo e o Cruzeiro têm 8 pontos em 5 jogos. Depois, na sequência, tem Flamengo, tem Palmeiras, porque hoje também estão jogando Santos e Palmeiras na Vila Belmiro. À medida que os gols forem saindo por lá, você vai acompanhar aqui na Globo, é claro. Aí mexe bola o time do Corinthians. Marcelinho, braçadeira de capitão. Olha o lançamento para Mirandinha, ajeitou, fechou em cima dele o Groto. Ainda Mirandinha, por último, toque do Mirandinha. Groto bateu na bola, pegou no pé do Mirandinha. É apenas tiro de meta para o Botafogo. Promessa de um grande jogo aqui no Pacaembu. 0-0, Corinthians e Botafogo. Casa lotada, como é bonito, como tinha que ser sempre no futebol brasileiro. O Botafogo jogando esta tarde sem 4 titulares, os laterais Estevam e Lúcio, e os jogadores da seleção na última Copa, Gonçalves e Bebeto, todos machucados. Isso pode complicar um pouco a vida do Botafogo, mas é um grande time. O Corinthians tem 2 desfalques pelo outro lado, Amaral e Gilmar. O Corinthians também não tem o atacante Dinei. Ele pediu para ficar fora por algumas rodadas, já que operou o joelho, estava no Guarani, não fez pré-temporada e está se recuperando fisicamente. Mas já na próxima partida do Corinthians, Dinei pode estar de volta no banco de reservas. É isso que eu esperaria do banco de reserva. Vai ser difícil arrumar lugar nesse ataque aí, né, Falcão? Difícil, é um bom jogador, tem habilidade, vai bem por cima, sabe jogar, prepara bem as jogadas, mas na fase que o Corinthians está do Mirandinha e do Edilson vai ficar complicado. Mas é uma opção, e hoje no Campeonato Brasileiro, como difícil como é, você precisa também às vezes do banco. Aí Vampeta fez o toque no meio da tentativa de Edilson. Domina bem o Botafogo com o menino Felipe, esperança, revelação neste time do Botafogo. Túlio acabou ficando no chão, perdeu o lance. Aí o Túlio, como disse o Falcão, o Autório está conseguindo fazer com que o Túlio marque a saída de bola do adversário. Rodrigo botou na frente para Edilson, veio por baixo, o Groto chegando para fazer o corte. Descolou o lançamento na frente para Túlio, chega com ele o Gamarra. Acabou tocando errado. Aí o Felipe, vem Vampeta, lá atrás o Batata. Aí o craque Gamarra. Jogador paraguaio que foi uma das grandes figuras da última Copa do Mundo. Rodrigo. Rincon recebe. Olha o Túlio como está combatendo. Impressionante como o Túlio vem brigar pela bola, vem tomar o espaço do adversário. Júlio César, esse é outro que sabe tudo. E grande carreira, não, esse é o Hamilton, saindo aqui pela esquerda. Júlio César estava mais atrás. Júlio César está lá com a braçadeira de capitão do time do Botafogo. Falava do Júlio César. O Júlio César tem uma grande carreira na Europa. O Júlio César que foi para a França, foi para o futebol da Itália. Temos outras informações. Ele está dando uma informação, mas vem outra informação, tá aí. Eles não empatam há 9 anos. São 11 jogos. Aí o Vampeta. Júlio César jogou no Juventus de Turim, grande time do futebol italiano, depois foi pro futebol alemão. Grande carreira internacional, muitos anos na Europa. Aí o Groto fazendo a cobertura, a bola vai pela linha de fundo. Apenas o tiro de meta outra vez para o time do Botafogo. Macaulay Culkin em Esqueceram de Mim. Hoje, depois de Torre de Babel em Supercine. Esse é daqueles clássicos, né? Na comédia é um clássico, Esqueceram de Mim. Hoje, depois de Torre de Babel.
Domina Bruno Quadros, saiu do Flamengo e veio brilhar no Botafogo, fez um golaço no último jogo contra o São Paulo. Brigou pela bola, sobra do Felipe, quando tentou bater, rasgou por baixo o Batata. Aí Rodrigo, bota pressão o Botafogo, jogando no campo do adversário, na casa do Corinthians, com desfalques, mostra a grandeza o Botafogo e vem pra cima. Sérgio Manuel, trabalha com Hamilton aqui na esquerda, lá vem cruzamento, a bola tocou no Rincon, saiu do gol, Ney se enrolou, se atrapalhou. O Bandeira deu o quê? O Bandeira ergueu a bandeira lá, a gente apontou pro tiro de meta. Se ele ergueu a bandeira, pegou na mão do juiz e saiu, é escanteio. Inclusive a bola, quando saiu no cruzamento, já havia tocado o jogador do Corinthians. Saindo, teria que ser córner. É o Valdemir dos Santos, o paranense. Eu acho até que ele sabia que era córner, ele apontou a bandeira pro lado errado. A primeira sinalização, deve estar nervoso, um grande jogo, vamos ver. Aí o Sérgio Manuel, cruzamento pra área. Túlio tentou limpar o lance. Rincon em cima dele. Gamarra. Sai jogando com o Ricardinho. Aí o toque pro meio, pra Vampeta. Olha o lançamento dele na esquerda lá pro Edilson. Toca mais atrás, chegou o Ricardinho. Bruno Quadros chega empurrando, insiste Ricardinho, leva vantagem. Marcelinho, tocou na frente. Pro Mirandinha, aqui na direita, o Edilson estava impedido na marca de pênalti, ele deu impedimento do jogador na lateral da área. Um Bandeira primeiro e agora o outro, ou esse está impedido também? Não, estava impedido os dois, né, Zé? Está impedido, o impedido esse que recebe e o Edilson lá no meio. Mas o Edilson, como não tem participação, para ver impedimento tem que ter posição e influência. A participação do Edilson era 0. Mas tá certo, estava impedido também o Mirandinha. Correta a marcação do Cid Bezerra, acertou o Cid Bezerra. Aí o Ricardinho. Passamos dos 5 minutos deste primeiro tempo, 0-0 Corinthians e Botafogo. Um recado para os senhores pais, porque ainda é tempo, vale até as 5 da tarde e é fundamental. Não se brinca com a vida de criança, não se brinca com a vida dos filhos principalmente. Já eu termino. Aí o Corinthians, Vampeta, faz abertura para Rodrigo, vai para cima da marcação. Sérgio Manuel faz o primeiro corte, Rodrigo toca mais atrás outra vez para Vampeta. Um volante que sabe jogar, que sabe tocar a bola. Rincon tenta, o corte é feito. Eu dizia o seguinte, ainda é tempo, hein? A campanha nacional de poliomielite, a vacina contra a polio, até às 5 da tarde. Leve sim seus filhos até um dos postos de vacinação em todo o Brasil. Se tem fuso horário, é 5 horas da tarde, horário de Brasília, mas vale para você que está num horário diferente. Por exemplo, nós estamos aqui em São Paulo agora às 4 horas e 11 minutos, 4 horas e 12. Então se você tem diferença de horário, vale até às 5 da tarde no seu horário. É importantíssimo até as 5 da tarde dar tempo. 6 minutos deste primeiro tempo. 0-0, Corinthians e Botafogo, a falta do Mirandinha na entrada por trás. Este é o Groto. Você viu o Autori falando lá baixinho. 2 grandes técnicos. Os 2 estavam na lista dos possíveis, ou do possível eleito para técnico da seleção brasileira. Acabou prevalecendo o Vanderlei Luxemburgo. Mas o Autori é um grande técnico, sem dúvida alguma. Lá vem Corinthians, Rodrigo, cruzamento. Groto escorou de cabeça. Júlio César ficou paradão ali, hein? A bola passou, ele ficou paradão, deixou a encrenca pro Groto logo mais atrás. Escanteio favorecendo ao Corinthians aos 7 minutos deste primeiro tempo. Aí o Wagner. Debaixo dessa trave aí, essa da direita. Olha o cruzamento para a área, Wagner subiu, saiu, deu um tapa na mão. Debaixo dessa trave, há 3 anos atrás, o Wagner teve uma partida histórica, antológica, daquelas para entrar para o livro do Botafogo, na final, contra o Santos, quando o Botafogo foi campeão aqui com o empate de 1-1. No segundo tempo ele pegou até pensamento, exatamente debaixo dessa trave aqui do lado direito. Bruno Quadros. Toque no meio para Túlio. Vai para cima do Batata. Busca o trabalho mais pela direita. Aí vem chegando o Botafogo. Sérgio Manuel. Hamilton. Arriscou de longe. A bola passa muito alta. Passa por cima do gol do Ney. Apenas tiro de meta. Globo. Um caso de amor com você. Itaú FAP. O fundo de aposentadoria programada do Itaú. Aí o Edilson. Fizeram falta nele sem bola. O Wilson de Souza Mendonça deixou seguir. Mas te disse uma coisa mesmo, eu não sei, o Red falava de problemas, eu não sei, não tenho conhecimento, também não me diz respeito. Mas me parece que hoje ele é um ato muito mais calmo do que
coisa de 2 anos atrás. Hoje tem cumprido belíssimas atuações. Lançamento para Vampeta, ele se esforça, não deu, a bola saiu, é apenas tiro de meta. Paulo Roberto Falcão, jogou muito nesse Pacaembu lotado assim? Joguei. Não é fácil jogar contra o Corinthians, não, Galvão. Muito difícil, principalmente com aquele lado de lá. Lado contrário, nós estamos, começa a levantar e começa a aplaudir o time do Corinthians. O que seria a direita do ataque do Botafogo. Onde o Botafogo está atacando. É uma torcida impressionante que empurra o time. Agora o Botafogo está bem no jogo, está fazendo uma boa marcação. Tem 3 volantes de marcação, jogadores que não têm a facilidade de saída, que tem o Rincon, que tem o Marcelinho, que tem o Ricardinho, mas os jogadores se compõem bem. E o Túlio vem aqui atrás marcar. O Botafogo está marcando bem e o Corinthians procurando o contra-ataque através desse jogador Mirandinha, através do Edilson, nas bolas lançadas pelo Marcelinho. Você viu o Felipe roubando a bola, o Sérgio Manuel chegando, Mirandinha cometendo a falta ali por trás, em cima do Sérgio Manuel, que tá aí a repetição da falta para você. Você não perde nenhum detalhe na Globo. Você não vai perder nenhum gol da rodada do Campeonato Brasileiro amanhã no Domingão do Faustão. Domingão do Faustão amanhã vem para arrebentar. Porque o Domingão do Faustão começa às 15:45. Vai ter Leonardo, meu amigo Leonardo, grande cantor Leonardo, grande figura humana Leonardo. O Leonardo vai estar lá numa homenagem que ele e o Faustão vão fazer o aniversário do Leandro. A dupla Leandro e Leonardo que fica para sempre. O Leonardo está aí representando o irmão, representando os dois. Amanhã, portanto, o Leonardo no Domingão do Faustão. E por volta de 7h15, vamos estar lá junto com o Faustão, com o Arnaldo César Coelho, com o Casagrande, Vanderlei Luxemburgo, convidado para bater um papo com a gente. Nós vamos mostrar todos os gols da rodada do Campeonato Brasileiro e falar um pouquinho da seleção brasileira com o Vanderlei Luxemburgo. Domingão do Faustão amanhã, das 15:45 às 8 da noite, arrebentando para você na tarde de domingo. Aí o lançamento para Mirandinha, pé direito, tem a chance, tocou para o meio, escorregou, o Groto se recupera e corta a bolinha passando para o Edilson. E aí o Botafogo tentando ligar o contra-ataque, Bruno Quadros, esse Felipe que é bom de bola, ele se mexe bem. Fábio Augusto, jogou no Corinthians, já jogou no Atlético Mineiro, jogou no Corinthians. Sérgio Manuel tenta o lançamento lá na direita para o Wilson Goiânia, a bola sai. Apenas lateral para o Corinthians no campo de defesa. Globo, um caso de amor com você. Brahma Guaraná, você numa boa, você numa light. Aí vem o Corinthians lá pela esquerda. Tentativa de enfiada de bola, subiu a bandeira, eu já ia dizer posição legal. Na chegada do Silvinho, subiu a bandeira do Cid Bezerra. Tá aí o detalhe do Cid Bezerra. Vamos ver na hora que parte o toque. Essa é pra você, Raid. Impedimento adiantado, sem dúvida nenhuma. O Cid Bezerra nos 2 lances até agora acertou. Esse difícil, hein? Muito difícil. Raid, você também apitou muitas vezes aqui Pacaembu com casa lotada com torcida do Corinthians. É complicado ou não? Olha o lançamento à frente, Júlio César com experiência faz a cobertura. Não é complicado porque quando o jogo é bom, o jogador colabora e aquilo nós falamos na abertura, fica mais fácil para o árbitro atuar. E eu peguei o Corinthians numa fase muito boa e talvez tenha sido em São Paulo, ao longo dos 5 anos que eu aqui fiquei, pelos campeonatos brasileiros, a equipe que eu mais atuei e sempre com muita sorte. Aí a falta que favorece o Corinthians em cima do Vampeta. Falta do Túlio, o jogador que mais fez faltas pelo Botafogo neste campeonato. O técnico Paulo Torres está preocupado com os avanços do Corinthians pelo lado esquerdo. Ele quer que o Bruno Quadros faça mais a cobertura ao lateral Wilson Goiânia. Por lá sobem Silvinho com quem mais? O Ricardinho, já o Falcão fala disso. O Marcelinho tá de bem com a vida. Mandaram abrir, não tem barreira, partiu a bomba. Wagner botou para fora. Bom goleiro. O Wagner, só que a pancada do Marcelinho, amigo, mandou abrir pro Marcelinho. Que é isso? E o Santos faz 1-0 em cima do Palmeiras. Gol de Argel, o zagueiro faz de cabeça. Olha o lançamento para a área. Wagner saiu de novo. Treme a Vila Belmiro. Tá certo que o Palmeiras está aí com 6 ou 7 reservas. 1-0 o Santos. Já o Luiz Roberto vai nos mostrar aí o gol de Argel. 1-0 para o Santos. O Santos que é o terceiro colocado. Santos do técnico Leão, do Viola em grande fase. E grandes jogadores como o Zete. Jogadores experientes. Santos também está de bem com a vida. Olha o lançamento para a área. Groto faz o corte. Mirandinha. Tem Rodrigo pela direita. Daqui a pouquinho o gol do Santos, o gol de Groto. Ele tenta invertê-la na esquerda. Sérgio Manuel estava por lá na marcação, invertendo pelo outro lado. Ele fez o último toque. O lateral pertence ao time do Corinthians. Já a cobrança do Corinthians. Eu disse gol do Groto, não. Disse gol do Argel. Tudo bem. Argel, zagueiro do Santos. Aí o Marcelinho.
Correta a posição do Edilson. Lá vem Corinthians. Demorou. Fez a finta. Cruzamento do Capricho. Toque. Perdeu. Rincon. Chegou na chamada cara do gol. Linda enfiada de bola pro Edilson. Lindo corte do ele. Tá demais o Corinthians, hein? Rincon chegou. Passou à esquerda do gol do Wagner. Grita, explode a torcida do Corinthians e o Botafogo tá firme ali. Vamos para 14 minutos, um belíssimo jogo. Já vamos ver o gol do Argel. Além dessas passagens fortes do Silvinho pela esquerda, em que o Botafogo não está marcando, aliás, o jogador para fazer essa função é o Fábio Augusto, por isso ele está colocado pelo setor direito da defesa do Botafogo. O Júlio César, em quase todas as bolas metidas naquele setor, está dando condições. O Groto está saindo para tentar marcar o Edilson ou o Mirandinha e o Júlio César está ficando. Está dando sempre condições para que o Corinthians faça jogadas fortes pelas laterais do campo. Aí o Gamarra. Rodrigo. Túlio. Chegou na boa o Túlio. Partiu pra cima do Gamarra. Arriscou de longe. Jogou pra longe do gol. Vamos lá, Luiz Roberto. Cadê o gol do Santos? Aí o gol do Argel. Fiz o Viola. Levantamento. Atenção, olha o Viola. Gol! Ele falou ali Viola, porque o Viola fechava no lance, né? Junto o Viola, que já era também um dos artilheiros do campeonato. O Viola que tem 5 gols. O Argel agora acabou fazendo o gol do Santos. Aí a cobrança do Hamilton e mandou reverter o Wilson de Souza Mendonça. Faz tempo, Raid, que eu não via o juiz dar a chamada reversão na cobrança do lateral. Ele cobrou fora do local. Aí o Gamarra faz o toque de lado. Batata é quem recebe. Gamarra parte com a bola. Rodrigo. Aí Rincon. Aí o lançamento lá na direita. Na esquerda, perdão. Direita da defesa do Botafogo. Ricardinho, enfiada de bola para Silvinho. Wilson Goiano corta, aperta o Corinthians. Marcelinho parte a bomba, joga longe do gol. O Corinthians bota a pressão. Normalmente quando a gente conversa com os convidados, conversa primeiro com o convidado do time da casa. Mas você me desculpe, Netinho, porque eu vou conversar primeiro com a convidada do time visitante. Afinal de contas, as damas primeiro. E ela é uma dama da música popular brasileira. Bete Carvalho, tudo bem? Sofrendo com o Botafogo ou tá de bom tamanho? Diga lá, Bete, como é que tá vendo o seu Botafogo? Prazer tê-la aqui. Também, prazer é meu. Eu tô vendo bem, apesar de a gente estar sem 4 titulares, mas tá bom pra caramba. Não é fácil jogar contra o Corinthians nessa fase e na casa do Corinthians não, né? É verdade, realmente é, né? Porque tá líder, né? Mas o Botafogo acho que chega lá. A Beth é Botafogo mesmo, é Botafogo de bandeirinha, Botafogo de vestir a camisa do Botafogo. Tá ela ali acompanhando o Botafogo. Já vamos conversar com o Netinho. Netinho que esteve com a gente já em final de campeonato com o Corinthians. O Netinho que já esteve com a gente na Copa do Mundo. O Netinho já é da casa, né? Ele já esteve com a gente 2 vezes na Copa do Mundo. Já fez música especial para aquele nosso bate-bola. Saudade do bate-bola. Já o Netinho vai falar. A gente já volta a falar do jogo aqui, o Hamilton. O lançamento, a bola sai direto, vai para fora. Apenas tiro de meta para o Corinthians. Tá aí, Netinho? E aí, meu amigo? Fala, mano. Tudo bem? Tudo jóia? E o Coringão? Meu, eu tava vendo aqui desde o início, né? Porque eu nunca vi o Corinthians tão harmonioso, todo mundo cumprindo a sua função, ninguém jogando pra si, jogando pro time. Tá muito bonito, assim a gente tem orgulho, né? Cada vez mais de ser corintiano, né? Tá certo, Netinho. Vamos ver aí. Ficar de olho no Marcelinho, mas o Corinthians tá pegando uma parada dura. O Botafogo não é fácil, não. Não é fácil, mas olha, também não tá tão assim também, não. A Beth pode vir com bandeirinha e tudo que não vai ter jeito. Viu? Aqui, ó, você. Eu quero ver o que vocês vão arrumar no intervalo, hein? Vocês vão falar do jogo, mas você sabe que ninguém sai daqui sem pagar pedágio, né? Já sei. Sem cantar alguma coisa. Vocês vão combinando aí pra cantar alguma coisa junto que eu quero ver. Lá vem o Corinthians. Júlio César faz o corte. Aí no meio o trabalho do Ricardinho. São 18 minutos deste primeiro tempo, 0-0, Corinthians e Botafogo no Pacaembu. Túlio, a bola escapuliu, chegou Rincon. Toca mais atrás para Vampeta. Que fase do Vampeta, hein? Levou uma pancada ali por trás. O Túlio pediu desculpas.
A bola já é invertida lá na esquerda. Você tá vendo o Rincon aí, tá vendo o Vampeta. O Corinthians parte por lá pela esquerda, onde o Paulo Autuori, eu acho que o time tá dando moleza. Marcelinho também cai por lá, cruzamento para a área. Júlio César sobe para fazer o corte. Júlio César, que durante muito tempo, quando jogou com imensa categoria no time do Juventus, como a gente fala aqui falando em português, mas da Juventus, que é a velha senhora, a vecchia senhora, como dizem os italianos, o time mais importante do futebol italiano, que a torcida o chamava de imperador. É uma postura que ele tinha na área no time do Juventus. Você vê ali o Júlio César subindo, fazendo o corte, caindo dentro da área. E aí vem o Corinthians para a cobrança aos 19 minutos. Aí a cobrança na área. Quando está falando que a história do imperador, evidente, além do nome Júlio César, né? O Gamarra tentou. Apenas tiro de meta por lá no time do Botafogo. Informação para você aí aos 19 minutos deste primeiro tempo. O Corinthians não consegue uma vitória em cima do Botafogo há 4 jogos, mas já são 5 anos. Essa vitória aconteceu. Essa vitória do Corinthians aconteceu em 93. Também foi para o Botafoguense não esquecer, viu? Foi 5-1 para o Corinthians em cima do Botafogo. A última vitória do Corinthians em 93. Depois foram 4 jogos e 4 vitórias do Botafogo. Se quer um empate, o Botafogo teve aproveitamento de 100% nos últimos 4 jogos contra o Corinthians pelo Brasileiro. No passado recente, sempre falando de brasileiro, são 25 jogos, o Botafogo leva vantagem, são 13 vitórias. São 13 vitórias do Botafogo e 7 vitórias do Corinthians. Galvão, há pouco, o Vanderlei Luxemburgo, na primeira instrução dele ao time, alertou o Marcelinho para ficar mais pela esquerda, armando jogadas com o Silvinho e deixar o setor direito mais livre para as descidas do Rincon. Aí Vampeta faz o toque para Ricardinho, busca a jogada com o capitão Marcelinho, saiu o Wilson Goiano na captura em cima dele, Wilson marca a falta. Globo, um caso de amor com você. Novo Gol Special, o gol com preço super especial. Aí Mirandinha perdeu! Primeiro ele não dominou, os jogadores do Botafogo reclamam do impedimento, Wilson César Mendonça discute ali, Wilson de Souza Mendonça, perdão, discute ali, o Mirandinha com o Marcelinho se atrapalhou com o Mirandinha, ele bate à esquerda do gol do Wagner, esse o lance aqui por trás, a gente queria tentar ver o lance de lado, para poder ter para o rádio poder dar uma definição, que foi meio estranha a posição ali do jogador do Corinthians. Vamos ver aí. Olha lá, Zé Roberto. No toque. Os dois impedidos. Os dois participam. Olha aqui, ó. Não, esse tá aqui, o outro é jogador do Botafogo. Ó, exatamente, aqui, ó. Tocou o lá de trás, o zagueiro lateral direito. Não dá, dá condição legal. Perfeito. É que não são os dois, porque aquele outro é jogador do Botafogo. Não, e o nosso monitor aqui tá meio... Não, tudo bem. O outro era jogador do Botafogo. Realmente a condição era legal, os jogadores do Corinthians que se atrapalharam. Você viu lá o toque do Pingo, bateu de lado para Bruno Quadros. Esse é Fábio Augusto, rolou na direita para Wilson Goiano. Passou um susto terrível o time do Botafogo. Teve a chance do gol o Corinthians, tenta ligar o contra-ataque o Edilson. Sérgio Manuel vai em cima dele. Vamos chegando aos 22 minutos, primeiro tempo, o jogo é bom e não seria diferente. Um grande clássico do futebol brasileiro. O Corinthians, o líder, contra o Botafogo, que vem aí na 5ª posição. Olha o cruzamento, lembrando sempre que são 8 os que se classificam ao final deste primeiro turno. Mirandinha contra o Hamilton, não houve nada, o Wilson da bola favorecendo a equipe do Botafogo. Aí o Vanderlei Luxemburgo com a sua elegância de sempre. Vanderlei Luxemburgo vai estar conosco amanhã no Domingão do Faustão por volta de 7h15. Nós vamos lá mostrar os gols. Vamos estar lá junto com o Fausto Silva, junto com o Arnaldo, com o Casagrande. E o Vanderlei vai bater um papo com a gente. E vamos ter uma convidada especial. Gente muito boa, cantora, adora o futebol. Vai estar com a gente também amanhã no Domingão do Faustão. Domingão do Faustão que vai ter um grande dia. Vai ter Leonardo, uma homenagem ao aniversário de Leandro. Grandes atrações no Domingão do Faustão, que começa às 15:45. Aí trabalha o Felipe, era o cruzamento. Gamarra faz o corte. Vampeta completa de cabeça. Ricardinho é quem domina. Faz o toque para Marcelinho. Wilson Goiano sai na marcação em cima dele. No meio com o Rincon. Deixou bonito a bola passar para o apoio de Rodrigo. A enfiada de bola para Mirandinha aqui na direita. Milton é quem marca. Júlio César fica na cobertura.
Vai o Mirandinha pela direita, o que não é muito a dele, descola o cruzamento, a bola sobra livre para o Fábio Augusto. Aí ele prende um pouco, não liga o contra-ataque tão rápido quanto quer o Paulo Autuori. Felipe, Sérgio Manuel. Este é Pingo. Boa abertura pela direita, 23 minutos, primeiro tempo 0-0, mas o jogo é bom. Não se esqueça que ainda é tempo de levar seu filho para vacinação. A campanha nacional contra a poliomielite até às 5 da tarde. Em postos especiais montados em todas as cidades do Brasil. Até às 5 da tarde. Lateral para o Botafogo. Aí você vê o Paulo Autuori, que conquistou o seu único título brasileiro como técnico nesse estádio aqui em 95, dirigindo o Botafogo contra o Santos. Lá em Santos, o Santos está ganhando o Palmeiras por 1-0. Globo, um caso de amor com você. Cerveja Kaiser. Futebol fica mais gostoso com Kaiser. Aí o Ricardinho. Daqui a pouco tem o show do intervalo para você. Melhores momentos de Corinthians e Botafogo, de Santos e Palmeiras. Paulo César Falcão, José Roberto Reit e mais Pet Carvalho e Netinho. Nossos convidados no ritmo do futebol. Primeiro cartão amarelo, Reit. O cartão amarelo bem aplicado. O Marcelinho vai e dá um pontapé por trás, vai dizer que tentou a bola, mas não foi, não havia necessidade. Um craque como ele não precisa fazer uma falta grosseira como essa. Tá tranquilo o Vanderlei Luxemburgo aí, Pedro Bação, você que tá pertinho dele? Tá tranquilo, tá falando pouco, ele permanece boa parte do tempo em pé, à frente do banco de reservas, mas só deu aquela orientação pro Marcelinho cair mais pra esquerda e chamou o Rodrigo aqui pra falar baixinho com ele, nada mais, falando pouco o Luxemburgo por enquanto. Bação tá falando, você tá vendo ali o Luxemburgo. E o Paulo Autuori tira o Marcos depois do ataque do Botafogo, tenta o Botafogo aqui pela esquerda com o Sérgio Manuel. Felipe ficou pedindo na área, Túlio também, Bruno Quadros passou, Hamilton passa na esquerda, ele bate bem, arrisca o chute, Gamarra a corta. A sobra de Hamilton, Rincon vem na marcação, outra vez atrás Sérgio Manuel, Rodrigo fica à distância, ele faz a inversão e faz bem para o apoio de Goiano. Ricardinho chega para tomar o espaço, Goiano no lançamento, Felipe tenta, Gamarra toca, corta Fábio Augusto, sobra para Silvinho. Aí Ricardinho, Marcelinho, partiu, parte Mirandinha na velocidade, lançamento para Edilson, Pingo, Edilson com ele, Júlio César. Aí Sérgio Manuel. Júlio César, um jogador que teve na Copa de 86 e eu repito, de lá para cá, por mais de 10 anos na Europa, com grande destaque, principalmente no futebol italiano e alemão, mas que ficou longe da seleção brasileira. Sempre arrumou confusão quando veio para a seleção, não se apresentou, não quis. No tempo que o Falcão era técnico, ele arrumou para cima do Falcão as 3 vezes. Olha o Mirandinha, cruzamento, Wagner pegou. Falcão convocava, ele não aparecia. Não foi isso, Falcão? A linha dupla de zaga seria ele e o Márcio Santos, mas ele não apareceu, o Juventus ajudou e acabei ficando com o Ricardo Rocha e Márcio Santos, que também era uma boa dupla de zaga. O Ricardo Rocha e Márcio Santos, que é isso? Tá ruim? Os dois foram tetracampeões. É verdade. Aí o Hamilton. Você se lembra que o Zé Roberto Reit agora há pouco disse que era legal a posição do ataque do Corinthians naquele lance que o Corinthians perdeu o gol, perdeu 2 vezes. Aliás, com 2 jogadores, né? Com o Marcelinho e o Mirandinha se complicando. Aprontamos o tirateima, e daqui a pouco, Zé, nós vamos ver se você tá certo ou não, hein? O tirateima vai ali nos centímetros. Vamos ver se você tá certo ou não, Zé Roberto. Já já o tirateima. Aí partiu o Felipe. Isso é uma maldade que eu faço com ele. Eu fico pensando, será que tá 2 centímetros pra lá, 2 pra cá? Daqui a pouco vamos ver se o Zé Roberto Reit tava certo ou não. Marcelinho tocou a bola, saiu, quer ver? Vamos lá. Vamos ver. O lance do Corinthians. Aí, vai lançar, partiu. Cadê a posição? 35 centímetros. Ah, essa é mole, Zé. 35 centímetros. Agora, se fosse um pouquinho menos, aí era mais gostoso. Agora, qualquer hora dessa, vamos fazer uma lota aí pra ver se dá certo e tal, no palpite. Mas não tem dúvida, impedimento. E, claro, o Cid Bezerra realmente é um assistente que até agora, 3 impedimentos difíceis, ele acertou todos eles. 27 do primeiro tempo, 0-0, Corinthians e Botafogo. O jogo é bom no Pacaembu. Daqui a pouco no show do intervalo, melhores momentos deste jogo, melhores momentos de outro grande clássico, Santos e Palmeiras na Vila Belmiro. Santos vai vencendo 1-0. Aí vem o Pingo. Olha o lançamento, passou pelo meio, a bola corre demais, Túlio partiu, não machou. Globo, um caso de amor com você. Raider, dê férias para seus pés. Use Raider. Paulo Roberto Falcão, como é que vai o jogo? 27, 28 agora do primeiro tempo. Com 28 do primeiro tempo, o Corinthians começou melhor, tocando a bola, chegando com uma certa facilidade. O Botafogo equilibrou o jogo.
Está equilibrando, marcando bem, está chegando pouco, mas equilibra no setor de meio campo. Tanto é verdade que a torcida do Corinthians está quietinha, não está se movimentando. Isso não é anormal. O Corinthians ataca bem, mas não consegue chegar com extrema facilidade, porque o Botafogo marca bem. É verdade, é uma coisa boa de aferir o jogo, né? A torcida do Corinthians normalmente vibra muito quando o time está melhor, então ela está participando do jogo. Sinal que o Botafogo está bem ali, pelo menos no aspecto defensivo. Aí o Gamarra. Botou na frente. Rodrigo. Olha o lançamento para a área, na direção de Mirandinha. Goiano, a bola passou por ele, vai chegando com o Fábio Augusto. Deixa eu ver que horas são aqui. Nós vamos chegando às 4h35, ainda dá tempo. Até às 5 da tarde, horário de Brasília. Mas 5 da tarde da sua cidade, qualquer que seja o seu horário, você tem tempo para levar seu filho, sua filha, seus filhos até os postos de vacinação espalhados em todas as cidades do Brasil na campanha nacional contra a poliomielite, gente. Isso é fundamental que você leve as crianças, que ela não corra risco nenhum. Aí o Rincon. Lançamento para Mirandinha. Partiu Mirandinha, Júlio César deixou ele passar. Tenta tomar o espaço. Tocou atrás para Edilson. Grotto fica na marcação, Júlio César na cobertura. Chega por lá também Sérgio Manuel no meio de 3. A bola passa pelo Mirandinha, chega no Vampeta. Botou na frente pro Edilson, bateu. Wagner pegou. Globo, um caso de amor com você. Itaú FAP, o fundo de aposentadoria programada do Itaú. Aí Silvinho. Faz o toque com o Ricardinho. Outra vez Silvinho. Macaulay Culkin em Esqueceram de Mim. Hoje, depois de Torre de Babel em Supercine. Aí o Gamarra. Rincon. Vamos botar uma informação aí pra você. Se respeito ao jogo aqui. Também vamos esperar. O Corinthians vai indo pro ataque. Aí vem o Corinthians na tentativa de jogar a bola para Rodrigo. Tocou no meio. Pingo fez o corte de calcanhar. Chegou bem o Pingo. Sérgio Manuel partiu. Aí o lançamento lá na direita para Wilson Goiano. Aquela informação vem já já. Primeiro vamos esperar terminar o lance aí pra gente não tirar a sua atenção do jogo. Felipe. Fez o trabalho Fábio Augusto. Wilson Goiano. Sérgio Manuel. Ficou moda. Todo jogador agora tem 2 nomes. Cantor vai passar a ter um só. Aí o Hamilton. Fábio Augusto. Sérgio Manuel. Bruno Quadros. Tudo em dobro. Túlio, tinha chance ainda para Fábio Augusto, pé esquerdo, não quis bater, tentou por cobertura, foi o Ney para pegar. Falcão, você que chegou tantas vezes aí nessa posição, é para dar o toquinho assim? Ou é para rasgar no meio da bola e soltar a bomba em cima do goleiro? Vamos ver depois do ataque do Mirandinha. O jogo é bom, lá e cá. Quando não dá tempo assim na intervenção, porque o jogo é bom. Vampeta, faz a finta em cima do Felipe. Edilson. Passou Vampeta, ele tenta o toque, corta bem Bruno Quadros. E aí, Falcão? Naquele caso ali, eu acho que ele não tentou nem chutar, ele tentou preparar no segundo pau para alguém. Mas ali, num lance desse, era a primeira vez que o Botafogo chegava com condições de fazer o gol. Ele tinha que ter batido forte no chão essa bola, que ele teria mais chance de fazer o gol. O Paulo Autori ficou uma fera com o Fábio Augusto. Ele acha que o jogador deveria ter enchido realmente o pé. O Autori não está satisfeito com o desempenho do Botafogo. Acha que o time está dando muitas chances e perdendo muitas bolas para o Corinthians. Está facilitando muito a vida do adversário. Vamos ver, até se não existiu impedimento no momento ali, estava meio na frente ali na hora que a bola partiu, né? Olha lá, na hora que ela parte ali, o toque ali, ó, estava na frente. Porque ele era o Túlio. É. Tudo tocando, né? Aí o Sérgio Manuel. Faz o toque para Wilson Goiano. Recebe Túlio. Se livra bem de 2, de 3. Boa jogada de Túlio. Foi no chão, pediu a falta. O Wilson de Souza Mendonça não deu. José Roberto Reit tinha um assunto para você. Eu achei que foi falta, porque o jogador tinha a projeção da bola em direção à lateral da área e foi empurrado, na minha opinião. Aí vem o Botafogo de novo. O Bruno Quadros tocou pro Fábio, recebeu de volta o Bruno. Arriscou, pé esquerdo, bateu. Pegou o Ney. Bete Carvalho, me diga uma coisa, Bete Carvalho. Aquela bola ali. Aquele lance do Fábio Augusto, não esse aí da falta do Túlio, o lance do Fábio Augusto era para bater pro gol, soltar a bomba, né? Pra você tentar gritar o gol do Botafogo, não é isso não? Com certeza. É verdade. Ali o torcedor fica esperando que o jogador tome uma atitude para definir, né? É. Tá gostando do seu Botafogo, não? Tô gostando. Então tá bom, coração alvinegro tá bom. Ah, tá bom. Tá certo. Tá equilibrado o jogo, né? Tá equilibrado, não tá? Tá. Netinho, você também acha que tá equilibrado, Netinho? Ou o Corinthians tá dominando?
Eu acho que tá dominando aqui, não tá nada equilibrado não. A Bélgica tá desestruturada aqui, entendeu? Ela tá sofrendo muito, o Corinthians tá jogando bem mais. E eu tava até comentando o seguinte, como esse jogador, o Rincon, se deu bem, né, Galvão? Se deu bem no time. Olha a falta aí que favorece o Corinthians agora Aí, sim. É Que vai agora. bater mais forte o coração da Beth Carvalho, vai ficar na expectativa o Netinho. Ô, Netinho, não tô desestruturada coisa nenhuma, entendeu? Tá me provocando, Netinho, hein? Netinho tá me provocando. Tá Eu certo. tô achando o jogo bem equilibrado. Bom humor acima de tudo, mas agora se segura aí, Botafogo, que vem chumbo grosso. Marcelinho vai pra cobrança. 33, vamos para 34 minutos deste primeiro tempo. 0-0, Corinthians e Botafogo. Na preleção do Paulo Autori, ele pediu especificamente aos jogadores do Botafogo para que evitassem ao máximo fazer falta ali nas intermediações ali da área. Realmente essa era uma grande preocupação e os cuidados que os jogadores deveriam ter. Realmente foi muito lamentada aqui a marcação dessa falta aqui no banco de reserva do Botafogo. O Corinthians já fez 7 faltas, o Botafogo fez 5. O Marcelinho, ele ajoelha, ele agrada a bola, ele sopra, ele faz carinho. Ele trata com amor a bola realmente. Aí o Marcelinho já tem 7 gols no Campeonato Brasileiro. Não toma muita distância não vai com força não, essa vai com jeito. Vai partir Marcelinho, ele contra o Wagner, autoriza o Wilson. Lá vai Marcelinho, cobrou no capricho. Gol! É do Corinthians! Olha o timão aí! Marcelinho, número 7, Marcelinho, a fera do Corinthians. O 8º gol dele no campeonato. Impressionante como voltou a fazer as pazes com as cobranças de falta e com os gols. O Marcelinho neste Campeonato Brasileiro. Ele que no primeiro tempo, no primeiro semestre não esteve assim tão de bem com a vida e com os gols. Marcelinho, uma cobrança simplesmente perfeita. 1 para o Corinthians, 0 para o Botafogo. O 8º gol de Marcelinho, artilheiro do Campeonato Brasileiro. 1-0 Corinthians em cima do Botafogo. Na hora que pintou o gol, o Netinho abriu um sorriso. 1-0 Corinthians, o gol do Marcelinho. O torcedor do Botafogo está dizendo: tem nada não, Beto Carvalho, o Botafogo vem aí. Aí Bruno Quadros. 1-0 Timão, 1-0 Corinthians. A falta agora favorece ao time do Botafogo. Falcão, que cobrança. É difícil, né? O time do Corinthians, ele é líder do campeonato porque ele tem uma boa marcação, tem uma coluna vertebral excelente, um bom goleiro, um grande zagueiro, um meio campo que toca e um atacante que põe a bola para dentro. Tem o Marcelinho, que é o jogador que dá ali cobrança de falta. E o time, para ter a liderança, para ser campeão, precisa ter, pelo menos para tentar ser campeão, precisa ter todas as opções. E o Marcelinho dali não é chute, é execução. Aí o Botafogo tem a chance de chegar à igualdade. O Wilson Goiano ajeitou. Sérgio Manuel também bate bem. Vamos aí com 36, 1-0 para o Corinthians, o gol do Marcelinho. Você vê que o Júlio César vai chegando por ali, tem o Wilson Goiano, tem Sérgio Manuel. Wilson Goiano é de canhotas. Wilson Goiano de direita, Manuel de esquerda, partiu Goiano. Pegou mal na bola, jogou longe do gol do Ney. Globo, um caso de amor com você. Brahma Guaraná, você numa boa, você numa light. Ô Galvão, no pênalti, o jogador tem que cobrar no movimento só. Nessa falta, o Marcelinho fez uma firula, enganou o Wagner. Você reparou o detalhe, hein? Aquela parada vale na cobrança de falta. Cobrança de falta, e é um detalhe importante. Com aquilo ele matou o goleiro, não sabia para onde ela ia. Olha lá. Não. Ele dá uma parada aí? Isso, olha lá. Essa paradinha matou o goleiro. Quando ele foi, já era. Isso aí ele para ver se o goleiro vai sair por trás da barreira. Se o goleiro sai atrás da barreira, que é onde tem mais espaço para ele bater, ele bate em cima do goleiro. Como o Wagner ficou parado, ele colocou por cima da barreira, aí não teve tempo de chegar. Eu tenho a impressão que essa cobrança ali, que dá a impressão que ele põe com a mão, mesmo que não pare, o goleiro não vai chegar. Galvão, foi o segundo gol de falta de Marcelinho no campeonato. O primeiro foi na estreia do Corinthians contra o Vasco. Ele que caminha para ser o maior artilheiro do Corinthians nos campeonatos brasileiros. Batata faz o corte lá atrás. A bola passa ali pelo Júlio César, o Wagner vem chegando, o Corinthians vem vencendo por 1-0. Olha a informação para você aí. 5 dos 13 gols do Corinthians foram de bola parada, porque o Marcelinho fez gol de pênalti e fez gol de falta. Dos 13 gols, Marcelinho já fez 8.
E os gols de bola parada foram do Marcelinho. 3 de pênalti, 2 de falta, 5 mais 3 gols com a bola rolando. Ele chega já aos 8 gols no campeonato. Aí Bruno Quadros. Arriscou Bruno, deu de bico, bateu pro lado errado. Vai ser apenas lateral para o Corinthians. O Botafogo tem uma estratégia aqui para acompanhar mais de maneira melhor aí a partida. O auxiliar do Paulo Autuori, o René, ele não fica no banco de reservas, ele fica num plano superior, assiste de cima através de um walkie-talkie, através de um rádio. Ele se comunica com o preparador físico Ronaldo Torres, que aí conversa com o técnico Paulo Autuori. Tudo isso aos 38:50 do primeiro tempo. 1 para o Corinthians, 0 para o Botafogo. Jogo do Pacaembu, clássico do Campeonato Brasileiro. Casa cheia, espetáculo bonito. Aí Rincon. Gamarra quem recebe pelo meio. Ricardinho veio buscar. Tem Silvinho aberto lá na esquerda. Mirandinha se metendo pelo meio. Partindo Marcelinho pela direita. Primeiro Edilson. Tenta o lance, botou na frente o Groto. Trombou nele. Quando trombou, não cometeu a chamada obstrução, Reit? Clássica obstrução, uma vez que o Groto parou e não permitiu que o jogador corintiano seguisse em direção à bola. O árbitro deveria ter dado um tiro livre indireto, sinalizando com o braço erguido. Aí o Wagner na cobrança, Batata escola de cabeça. Já nós vamos rever o gol do Corinthians de Marcelinho por um outro ângulo. Agora chamada câmera invertida pelo outro lado. Vai estar mais próximo do lugar para onde a bola foi. É que ela foi lá para o lado direito. Vamos ver depois, daqui a pouco. Depois do ataque do Botafogo. Aí Túlio. Tentativa com o Felipe. Lá atrás Gamarra faz o corte. Groto subiu, não achou nada. Insistiu no lance, trombou com o Mirandinha. Levou vantagem o Groto. Júlio César. Edilson deu as costas para o lance, então não houve irregularidade. Mirandinha botou na frente. Vem para cima de Júlio César. Puxou no pé direito. Tocou para Marcelinho. Bateu para fora. Fez tudo certo o Corinthians no ataque. Edilson, Mirandinha, Marcelinho. E a bola zunindo ali junto à trave esquerda do goleiro Wagner. Olha o lance para você, pegou a chamada de 3 dedos o Marcelinho. A bola fez a curva, foi para fora, o Wagner estava nela, hein? Chama atenção, é o altruísmo do Mirandinha. Ele não é de fazer isso, não. É o quê? Altruísmo. Que bom. Ele entrou e normalmente ele estaria essa bola no gol. Ele preparou, é a segunda bola que ele faz isso. Significa que o conjunto do Corinthians está funcionando muito bem. Aí Marcelinho, toca atrás para Rincon. Gamarra. Isso vai dando, inclusive, moral para o Vanderlei Luxemburgo, que é técnico da seleção, né? Que o time dele está rendendo, ele ainda é técnico da seleção. Nos primeiros dias de setembro vai ter que fazer a primeira convocação para que o Brasil jogue em setembro a sua primeira partida depois da Copa do Mundo. Mas o Botafogo, que não tem nada com isso, quer mais é chegar ao empate ainda nesse primeiro tempo. 1-0 Corinthians. Globo, um caso de amor com você. Novo Gol Special, o gol com preço super especial. Aí Mirandinha partiu aqui pela direita, Júlio César vem em cima dele, lá vem cruzamento, Wagner não subiu, Groto meteu a cabeça. Aí escorou por lá o Hamilton, Sérgio Manuel domina, toca mais atrás, toca para Júlio César. Ele tenta sair jogando aqui na esquerda com o Felipe, quem chega é Gamarra, bate na bola, Felipe chega, vai para o chão. O juiz que não ouve nada, Marcelinho domina. Toca errado para Vampeta, esperto, o Túlio chegou para fazer o corte. Aí o artilheiro Túlio, partiu no meio de 2, com vontade o Túlio. Gamarra foi para cima dele, tocou para Batata. Quem recebe por aí é Rincon. Túlio insiste em cima do Rincon, saiu para o lado errado. Deu duro, Fábio Augusto, a bola saiu. Você vê aí que nós passamos de 41, vamos chegando a 42. Globo, um caso de amor com você. Cerveja Kaiser. Futebol fica mais gostoso com Kaiser. 42 minutos, já nós vamos ver, vai subir a placa e nós vamos ver quanto tempo vai dar de acréscimo o senhor Wilson de Souza Mendonça, pernambucano, bom ator de futebol. Aí o Hamilton. Batata chegou antes do pingo. Rodrigo tentou. Recupera o Botafogo, Hamilton. Outra vez chegou Batata, deu toque, ela foi pela linha de fundo, escanteio que favorece ao Botafogo lá na esquerda do seu ataque. Sérgio Manuel vai para a cobrança, Túlio está na área. Por lá o Fábio Augusto, chega o Felipe, o Groto também sobe, quem não sobe é Júlio César, com aquele tamanho todo para subir. Vamos já para 43, Sérgio Manuel, quem sobe? Felipe, passa pela bola, Gamarra mete a cabeça, faz o corte. O lateral é do Botafogo lá do outro lado, tá aí o Ney preocupado. E o Botafogo vai para a cobrança. Aparece Fábio Augusto, toca para Wilson Goiano, Bruno Quadros fica pedindo. Aí o toque no meio, chegou o pingo, abriu o espaço, partiu a bomba, pé direito, caiu meio esquisito. O Ney mais fez a defesa.
43, já vamos ter o tempo do acréscimo. Olha aqui. Vamos ver aquilo que eu prometi, o gol pela câmera invertida pelo outro lado. Vamos lá. Pelo outro lado, a cobrança do Marcelinho. Olha como ele partiu, ó. Olha só. Por outro ângulo, quase que frontal. Que cobrança precisa, perfeita. Tem mais Corinthians no ataque. Rodrigo trabalha aqui pela direita. Aí apareceu o Vampeta. Descola o cruzamento para Edilson. Ninguém do Botafogo. Edilson correu, evitou a saída pela linha de fundo. Não evitou, não. Aí é tiro de meta, Botafogo. Isso que eu vou dizer para você agora aqui é imperdível para amanhã, ó. Amanhã no Fantástico, uma das mais ousadas, vou falar bem pausado, hein? Uma das mais ousadas aventuras do telejornalismo. O Fantástico vai acompanhar ao vivo uma expedição aos destroços do Titanic. 86 anos depois da tragédia. Não é só ir lá mergulhar, mostrar o Titanic, é ao vivo para você amanhã no Fantástico. Brincadeira? O Fantástico começa às 8 logo depois do Domingão do Faustão. Depois, claro, dos gols do Campeonato Brasileiro no Domingão do Faustão. 44-15. Aí Sérgio Manuel. Não subiu a placa de quanto tempo ele vai dar de acréscimo, hein? Insiste o Botafogo, Fábio Augusto tocou para trás, vai bater pro gol. Sérgio Manuel, pé esquerdo, bateu, jogou longe. Globo, um caso de amor com você. Raider, dê férias para seus pés, use Raider. Aí você vê a repetição por trás do gol. Paulo Roberto Falcão, justo o resultado? O Corinthians chegou um pouco mais, chegou várias vezes na frente do Wagner, o resultado acho que é justo, embora o Botafogo está no jogo, piorou a sua marcação agora, porque o Corinthians tem muita facilidade de jogar, e acho que o resultado é justo, 1-0, se fosse 2 ou 3 seria demais, 1-0 tá de bom tamanho. Aí Marcelinho na briga com o Túlio, o árbitro marca, já que você ia falar de árbitro, Tino, o árbitro marca a falta do Marcelinho no Túlio. Ele comunicou aqui ao árbitro reserva que não vai dar descontos nesse primeiro tempo. Ué, então já tá errado, porque já passou de 45, se ele não vai dar nada. Pode isso, não? Inclusive ele sinalizou para o assistente dizendo que não vai haver, mas ele havia paralisado o cronômetro em um determinado momento que eu observei. Mas é o critério dele. Não deu acréscimo nenhum, é a primeira vez que eu vejo isso há muito tempo num jogo de futebol. Final do primeiro tempo. 1 para o Corinthians, 0 para o Botafogo. Gol de Marcelinho. Vamos de imediato para o show do intervalo. Pedro Bassan, Tino Marcos. Aqui com o Marcelinho. Marcelinho estava difícil de tocar a bola aqui, o Botafogo bem postado, o caminho foi a falta, a bola parada mais uma vez, né? Com certeza, né? Um dom realmente que a gente tem de Jesus para poder cobrar com perfeição, muito treinamento, muita concentração, se desligando de toda a tensão dessa torcida. Mas acho que a raça e a disposição alvinegra está prevalecendo do Corinthians. A tua fase está ótima, continua. Abençoado por Deus, está indo bonito, mas com muita simplicidade e respeito aqui no Botafogo. Esse é o Marcelinho. Aqui o técnico Paulo Autuori. Paulo, contra um time embalado como o do Corinthians, com uma torcida como essa, o que dizer aos jogadores num momento como esse para que o segundo tempo não repita o primeiro? A equipe procurou cortar as principais jogadas do Corinthians, né? Com a velocidade, na maior parte das vezes conseguiu. Precisamos jogar um pouco mais, principalmente do lado esquerdo, o Hamilton está um pouco inibido. Mas está dando para a gente chegar e dá até para empatar o jogo. Agora, o diferencial foi realmente a cobrança de falta. É, portanto, o técnico do Botafogo, Galvão. Aí o Paulo Autuori, portanto, você concordaria com ele, Falcão, de que o diferencial foi a cobrança de falta, que dá para o Botafogo normalmente jogar no segundo tempo e chegar ao empate? Ele não está completamente errado, mas acho que o Corinthians jogou um pouco melhor, chegou um pouco melhor, o Botafogo equilibrou o jogo, o Túlio está brigando, o Felipe está brigando, o Botafogo está no jogo ainda. O Botafogo está no jogo, mas o Corinthians chegou com mais facilidade na frente, até porque tem 3 jogadores do meio campo que não são volantes de marcação. Consequentemente, a bola sai um pouquinho mais fácil e aí chega um pouco mais fácil na frente. Você acha que esse Corinthians tem um pouco de cara do que deve ser a seleção brasileira do Vanderlei Luxemburgo, não? Olha, pergunta fácil? Moleza. Bom, não tem. Eu não sei se é assim que a seleção tem que jogar, mas o time de futebol está bem treinado, cada jogador sabe o que tem que fazer no campo. O Ricão é o segundo volante, o Marcelinho trabalha no espaço vazio, o Edilson Mirandinho se troca bastante procurando o espaço. Então eu acho que um time de futebol tem que ter cara de time, e o Corinthians tem nesse momento. Então fala do Botafogo. Como é que está o Botafogo? Tem cara de time? Como é que está? O que que falta? O que que tem que fazer? O Botafogo na abertura eu tinha falado, inclusive, e a gente notou que o Túlio e o Felipe estão marcando, coisa que não é normal nos atacantes brasileiros. Estão marcando, então a marcação do Botafogo, que é o trabalho do Paulo Autuori, já começa com os 2 atacantes, o que facilita o trabalho dos volantes. Enfim, é um time que está marcando bem, um time que tem pouca saída, até porque tem 3 volantes de marcação. Quem sabe o Paulo Autuori tem que fazer uma modificação para o time dele sair um pouco mais. A saída na esquerda realmente está com dificuldades. O Hamilton é bom jogador, mas está inibido. Muito bem.
Vamos lá, você sabe alguma coisa da história de Corinthians e de Botafogo através do Campeonato Brasileiro? Vamos ver se você está por dentro da história de Corinthians e Botafogo. Fernando Vanucci, qual é a pergunta de hoje? Sem contar o jogo de hoje, já foram marcados 56 gols nas partidas entre Corinthians e Botafogo no Brasileirão. A nossa pergunta é: quem é o maior artilheiro do confronto Corinthians e Botafogo em Brasileiros? Letra A, Túlio. Letra B, Viola. Ou letra C, Marcelinho Carioca? Vai pensando que daqui a pouco o show do intervalo te responde. História toda, Vanucci. Nós perguntamos quem é o maior artilheiro do confronto Corinthians e Botafogo em Brasileiros. Acertou quem optou pela letra B, Viola. Jogando pelo Timão, um atacante que hoje está no Santos balançou a rede do Alvinegro Carioca 5 vezes. 2 na goleada. O que vai acontecer, o que pode acontecer na Fórmula 1 amanhã, Grande Prêmio da Hungria. Show do intervalo, dando um show pra você. Tudo em cima. No show do intervalo, a saída vai pertencer ao Botafogo. Neste segundo tempo, 1 para o Corinthians, 0 para o Botafogo. Gol de Marcelinho, o 8º dele no Campeonato Brasileiro. Na cobrança de falta. Aí o Wilson de Souza Mendonça olhou de um lado, olhou para o outro, tudo em cima. Pode começar o segundo tempo, 1-0 Corinthians, eu repito. Mexe na bola o Botafogo, recomeça o jogo no segundo tempo. Botafogo que volta com os mesmos jogadores que iniciaram a partida. Aí a informação de Tiro Marcos, portanto o Botafogo voltando com o mesmo time. E o Corinthians, Pedro Bassan? Corinthians também, saber rapidamente do Luxemburgo, gostou do time no primeiro tempo, o que disse no vestiário, Vanderlei? O time jogou bem, o Botafogo está bem fechado, marcando muito. E o Rincon entrou muito dentro dos zagueiros e começou a abrir muito espaço ali para o Sérgio Manuel trabalhar ali naquele lado esquerdo. Agora vamos ver se nós corrigimos isso aí. Aí, portanto, o Vanderlei Luxemburgo pelo lado do Corinthians. Aí o Corinthians tocando a bola. Marcelinho tentou girar de primeira, pegou muito mal. Não lançou ninguém. O Wagner saiu do gol para fazer a defesa. Primeiros movimentos do segundo tempo. Vamos com 40 segundos. 1-0 Corinthians, o placar do primeiro tempo. 1-0 para o Santos em cima do Palmeiras. No outro jogo deste sábado. Por mais esta rodada, a 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta sua primeira fase, quando você sabe são 24 times, todos jogando contra todos em turno único, 23 partidas, portanto, para cada time, e os 8 mais bem colocados ao final deste turno vão para a segunda fase, para as quartas de final, depois semifinais e depois a grande final. A mudança esse ano, quartas de final, semifinais e final, numa série que pode ser até de 3 jogos, que precisa marcar 5 pontos. Para passar de fase, ou para conquistar o título em caso de chegando à final. Aí Fábio Augusto. Por baixo o toque do Silvinho. Aí vem tocando o Botafogo. Sérgio Manuel. Aí o trabalho do Wilson Goiano, os dois times. Nenhuma alteração para esse segundo tempo, como informaram Tino Marcos e Pedro Bassan. Sérgio Manuel vai para a cobrança. Você vê lá o Túlio na área. Também o Felipe. Bruno Quadros também chegou por aqui para a cobrança. Partiu Bruno Quadros, trocou por baixo. Para o Fábio Augusto. Lá atrás Batata fez o corte de cabeça. Edilson saiu da bola. Groto ficou com a sobra. Tinha o Júlio César mais atrás. Preferiu trabalhar na direita com o Wilson Goiano. Este é Pingo. Tenta a finta em cima do Edilson. A sobra do Ricardinho. Em Marcelinho aqui na esquerda, tem Mirandinha partido pelo meio, tocou para Vampeta, de primeira para Rincon. Fez a proteção Rincon, ele ficou com a perna direita ali para proteger a bola, quase que dando trancos ali em cima do jogador do Botafogo. Tá certo, o árbitro botou cartão amarelo para o Rincon por reclamação, Wright. Exatamente, ele fez a intenção, ele vai com a perna em cima do jogador botafoguense, isso é infração. E um cartão em função da reclamação muito bem aplicado. Muito boa atuação do Wilson Mendonça até agora. Rodrigo bateu para frente, Júlio César pegou na cabeça do Mirandinha. Marcelinho partiu lá pela direita, sempre muito veloz o ataque do Corinthians. O cruzamento, a tentativa do Edilson Groto, bem no meio do caminho para fazer o corte. Aí o Pingo. Tem Bruno Quadros por ali. Acabou deixando para Sérgio Manuel. Faz bem o trabalho aqui na direita no apoio do Wilson Goiano. O lançamento e é bom. A tentativa de toque para o Túlio. Fábio Augusto melhor que ele, chegou Gamarra para cortar. Aí Vampeta lançou para Mirandinha, deixou a bola passar, não deu para chegar. Júlio César faz o domínio com tranquilidade. Tocou atrás para o goleiro Wagner.
Felipe ajeitou bonito no peito. Jovem ainda, vai render muito esse garoto no time do Botafogo. Sérgio Manuel, em cima dele Rincon. No pique da bola, no efeito, melhor para Sérgio Manuel. Túlio tá aguardando, o cruzamento veio por baixo. Falhou o Gamarra, não é normal. Falhou o Gamarra, voltou ele mesmo para se recuperar. Hamilton, boa abertura. Vem chegando o Botafogo. Sérgio Manuel, olha o cruzamento, a bola fechada. Passou nas costas do Gamarra de novo, quem tirou foi Silvinho. Rincon faz o domínio, recupera o Botafogo, bota pressão o Botafogo. Aí o Pingo. Sérgio Manuel outra vez, sempre Túlio e Felipe esperando o cruzamento. Saiu muito forte aí, ninguém. Aí apenas tiro de meta, você está vendo o Vanderlei Luxemburgo. Isso aos 4h30. Globo, um caso de amor com você. Itaú FAP, o fundo de aposentadoria programada do Itaú. Briga pela posse de bola ali no meio. Silvinho. 1-0 Corinthians em cima do Botafogo. 1-0 Santos em cima do Palmeiras. Os outros 10 jogos serão amanhã. E os gols de todos esses jogos, a polêmica, será que houve um lance de pênalti? Alguém deveria ser expulso? Tudo isso no Domingão do Faustão, a partir dali mais ou menos das 7h15 da noite. O Domingão do Faustão começa às 15:45. E tem Caetano Veloso, tem Catinguelê, tem Leonardo numa homenagem ao aniversário do Leandro. Só tem fera amanhã, grandes atrações no Domingão do Faustão. E mais ou menos por volta de 7h15, a gente vai estar lá com muito prazer mais uma vez junto com o Faustão. Com o Arnaldo César Coelho, com o Casagrande, Vanderlei Luxemburgo, vai estar conversando direto de casa com a gente. E vamos mostrar todos os gols deste Campeonato Brasileiro que vai melhor a cada final de semana. E agora o lateral Hamilton, lateral esquerdo do Botafogo, é o jogador que o técnico Paulo Autuori acho que está mais nervoso até agora nesta partida. Ele e o Felipe vêm das divisões de base, são jogadores do time júnior do Botafogo, que é bicampeão estadual. Depois de muito tempo, o Botafogo volta a revelar jogadores pratas da casa. O que é fundamental para qualquer time, né? O Botafogo sempre revelou jogadores, Corinthians, Flamengo, o Internacional de Porto Alegre sempre trabalhou com jogadores revelados. Um deles está aqui do meu lado, Paulo César, o Paulo Roberto Falcão, pensando no Paulo César Capejano também. Mas o Paulo Roberto Falcão, que veio dos juvenis do Inter para ganhar o mundo. Aí o lançamento, a bola passa pelo Wilson Goiano. Chegou para o Ricardinho. Lá vem cruzamento de novo, aperta o Corinthians, tocou na bola Mirandinha, ajeitou Marcelinho, a bola toca, vai pela linha de fundo. Muito importante, né, Falcão, esse trabalho de você revelar o jogador, mas aproveitar e saber o momento certo, ter paciência com quem começa. Sempre foi importante isso, e agora mais do que nunca, porque o preço do jogador profissional é muito caro. Então, se você trabalhar embaixo, você consegue uma grande vantagem em relação aos outros times que tem que comprar jogador caro. Você viu o Marcelinho pedindo para a galera gritar, o Gamarra foi para o ataque, junto com ele subiu por lá o Batata, os dois zagueiros subiram, o Batata tocou de cabeça, a bola foi pela linha de fundo. O Gamarra vai aí voltando, o paraguaio Gamarra. Você viu o Marcelinho lá pedindo pra galera gritar. Aí o torcedor do Corinthians tá meio quieto mesmo, ele toma completa, isso é respeito pelo adversário. É o respeito que tem pelo Botafogo. Aí o Ricardinho. Abertura para Silvinho, partiu na velocidade, lá vem Corinthians, a bola para Edilson de primeira, grande defesa de Wagner. Linda defesa de Wagner num lindo contra-ataque do Corinthians. E de primeira, bola rápida do Silvinho pro Edilson de toque de primeira e o Wagner ali. Mãos de gatos, muita habilidade, muita agilidade para fazer a defesa. Vampeta. Finalmente canta a torcida do Corinthians. Meio tímida ainda. E lá vem o Timão pela direita. Todo o ataque, cruzamento de novo, categoria do Júlio. Júlio César cortou, jogou em cima do Marcelinho. Marcelinho se esforça e a galera gosta. É incrível como ele incorporou o espírito corintiano, Marcelinho. Foi formado no Flamengo, quer dizer, vinha com aquela formação do Flamengo. Veio para cá, um dos grandes ídolos realmente da história do Corinthians já. E ele incorporou esse espírito corintiano. Ele se vestiu realmente do alvinegro do Corinthians. Aí o Botafogo. Alta. Ricardinho deixou a perna por baixo, atingiu o Felipe.
O Ricardinho vai voltando. Este é o Wilson Mendonça que marcou a falta. Essa que você revê aí e que favorece ao Botafogo. Fábio Augusto tenta. Agora a torcida do Corinthians solta a voz. E a repetição do lance anterior. Não seria lance para cartão amarelo, não, Reit? Na minha opinião, sim. Uma vez que o jogador chegou atrasado, evita jogar a perna. Ele jogou a perna, atingiu. Cartão para ele, mas não foi aplicado. Hamilton no lançamento para Pinga. Pingo. Rincon acompanha, ou ele dá falta do Pingo ou escanteio, porque o último toque teria sido do Rincon. Ele marca a falta do Pingo em cima do Rincon. Globo, um caso de amor com você. Brahma Guaraná, você numa boa, você numa light. Você viu a repetição do lance, conferiu que realmente existiu a falta do Pingo. O Sérgio Manuel tenta. Por trás chegou o Marcelinho. E o lance favorece ao Botafogo. E por ordem do técnico Paulo Autuori, o Botafogo muda a marcação nesse segundo tempo. No primeiro tempo marcava no meio campo, agora o técnico quer que o time marque sob pressão, marcando na saída de bola do adversário. Aí Bruno Quadros no lançamento para Felipe. Vem bem o Botafogo no lance, ele tenta para cima do Batata, tem o Hamilton mais atrás. Prendeu demais, tinha que ter tocado no Hamilton. Aí vai insistir na jogada em cima do Batata, tenta o lance individual, prende a bola, vai até perder. É esse que paga pelo noviciado, mas naquele trabalho que a gente falava, Falcão, de dar chance, de formar o jogador depois do Mirandinha, porque ele corre muito. Ele e o Júlio César, esticou a perna Júlio César, os dois foram pro chão, o lance é normal. Júlio com categoria, primeiro cortou, caiu, levantou e saiu tocando. Mas, além de tudo, precisa o clube, o técnico, o clube, a própria torcida, ter paciência, né? Porque o menino vai cometer erros, como esse do Felipe agora, por exemplo. O mais importante é você lançar os garotos quando você tem uma estrutura definida, quando você tem um time que está com condições de lançar os garotos. Dá para colocar o garoto como solução, tem que colocar num grupo. E me parece que o Hamilton está entrando num grupo que está bem formado, então o risco de queimação é bem menor. Aí vem o Corinthians. Passamos aí dos 10 minutos, segundo tempo, 1-0, Corinthians. Silvinho tenta o cruzamento, a bola vai direto para fora, direto para tiro de meta, outra vez favorecendo ao Wagner. Globo, um caso de amor com você. Novo Gol Special, o gol com preço super especial. Aí o Botafogo sai tocando ali atrás. Wilson Goiano e o Paulo Autuori põem todos os reservas no aquecimento. Dá para sentir aí alguma alteração, Tino? Já o Tino Marcos fala. Lateral favorece o Botafogo. Tino Marcos, estou vendo ele ali, tá ali. Daqui a pouco ele vai ver se os jogadores do Botafogo, se o Autuori está preparando alguma alteração ou só colocou por colocar todos os jogadores no aquecimento. Por enquanto, nenhuma indicação de que algum jogador especificamente vai entrar, à exceção do goleiro Alex, que permanece do banco, os demais estão já no trabalho de aquecimento. Você viu a repetição da falta, o Botafogo tem falta a seu favor, Bruno Quadros vai para a cobrança, 11:40, segundo tempo, 1-0, Corinthians, o gol no primeiro na cobrança de falta de Marcelinho, o 8º dele no Campeonato Artilheiro. Olha o lançamento para a área, Júlio César nessa foi para a área, o toque de cabeça. A bola foi direto para fora. Galvão, o Corinthians está numa ótima fase no Campeonato Brasileiro, mas na política do clube a situação é bastante conturbada. Hoje aconteceriam eleições para a presidência do Corinthians. A chapa de situação era a única do presidente Alberto do Alibe, mas a oposição conseguiu uma liminar e a votação foi suspensa. Não houve, portanto, eleição no Corinthians hoje. É sempre complicada a política interna do Corinthians. O time pode estar ganhando título, pode estar na frente, pode estar bem. Eles não se entendem. É uma coisa impressionante como dirigente de futebol não consegue entender. É corrente daqui, pró-corrente, contra-corrente, ex-corrente. É impressionante. Aí Vampeta. Faz o toque no meio, Marcelinho. Aí Pingo. Aí vem tocando o Wilson Goiano. Por falar em Vanderlei Luxemburgo, quais serão as principais mudanças de estrutura, né? Que o novo técnico da seleção brasileira, o Vanderlei Luxemburgo, pretende fazer. Você vai saber disso amanhã com exclusividade no Esporte Espetacular. O Esporte Espetacular começa às 9 com a transmissão, tem às 9 tem a transmissão da Fórmula 1. Grande Prêmio da Hungria, logo depois da sequência até meio-dia o Esporte Espetacular. Aí Hamilton. Vanderlei Luxemburgo que vai estar respondendo essa pergunta no Esporte Espetacular. E depois, lá para as 7h15 da noite, vai estar no Domingão do Faustão, a hora que nós estaremos lá com o Faustão para apresentar os gols da rodada do Campeonato Brasileiro. Aí Ricardinho.
Aí partiu Mirandinha. Chegou o Fábio Augusto. Faz o trabalho com o Wilson Goiano. Sérgio Manuel. Hamilton pelo outro lado. Júlio César. Lançamento na frente na tentativa do Felipe. A sobra por lá é do Hamilton. Faz bem o recuo para Júlio César. Passando dos 14 minutos do segundo tempo. O sol vai indo embora. Uma linda tarde de sábado, ensolarada tarde de sábado, que vai se aproximando do final. Vamos chegando às 5h30 da tarde, horário de Brasília. Horário também aqui de São Paulo, onde está sendo disputado o jogo. Wilson Goiano tenta, a bola bate no Silvinho. E o Groto toca mais atrás para o Wagner. Aí o Wagner tocando. Quer informação? Vamos lá. Olha só. O Botafogo, dos 8 gols que fez nesse Campeonato Brasileiro, 7 no segundo tempo. Tá aí, torcedor do Botafogo. Isso tem muito a ver, né, Falcão? Isso não é só um número solto, não, né? Isso é uma tendência do time. A tendência do time é uma tendência que o treinador mexe bem no intervalo. E o Botafogo veio marcando um pouco mais em cima, mas já começou assim, é que o Corinthians foi melhor. Vai lá, Galvão. Bruno Quadros, bonita jogada. Na hora do toque, tocou curto. Favoreceu o corte do Silvinho. Vampeta. Bota na frente para Marcelinho. O Corinthians é muito perigoso no contra-ataque. Olha a enfiada de bola pro Mirandinha. Chegou, bateu. O Wagner salva o Botafogo de novo. Ainda Mirandinha. Bateu por cobertura. E já não é mais a dele. Na velocidade, correndo, tocando. A galera ficou ensandecida com o Mirandinha. Mas olha a enfiada de bola à frente do Groto. E o Wagner, grande Wagner, fazendo outra grande defesa. Aliás, tá atravessando uma belíssima fase o goleiro Wagner do Botafogo. Outra vez o Corinthians chegou na cara do gol. Eu dizer que o Botafogo vem melhor porque pressiona melhor. Agora vai dar o contra-ataque, que é aquilo que o Corinthians quer. Muita velocidade com o Mirandinha, muita velocidade com o Edilson e principalmente com a saída do lateral Silvinho, que está em ótima fase também. Aliás, é difícil segurar esse contra-ataque do Corinthians, né, Falcão? Você tem velocidade do Mirandinha, do Edilson, do Marcelinho quando ele parte, ou da precisão do lançamento dele, mas você tem um Vampeta aí para fazer o lançamento e o Rincon. É complicado segurar esse time do Corinthians. E você tem que sair para tentar o empate. E, consequentemente, quando você sai, quando marca o adversário na frente, você dá o espaço do contra-ataque. Não dá para você fazer as duas ao mesmo tempo. Mas é um risco que o Botafogo tem que correr. Por enquanto está dando certo. Está pressionando o Corinthians. Não chegou ainda com grande chance de fazer o gol. Está com a bola, está jogando. E o Corinthians está aguardando justamente para jogar no contra-ataque. Vamos chegando aos 16 minutos do segundo tempo. 1-0 Corinthians em cima do Botafogo na Vila Belmiro. 1-0 Santos em cima do Palmeiras. Dois grandes clássicos do futebol brasileiro nesta rodada de sábado, esta sexta rodada do Campeonato Brasileiro. E a primeira alteração do Botafogo vai ser a entrada do meio-campo Zé Carlos com a camisa 18, jogador que há 4 meses não joga uma partida. Ele que se recuperou de uma cirurgia no pé, de uma fratura no pé. Aí chega o Vampeta, fez o corte de cabeça o Groto, a sobra de Sérgio Manuel. Tem o domínio ali à frente do Vampeta, chega também na marcação por lá o Rodrigo. Aí domina o Hamilton, Marcelinho fica tomando espaço, fica ali na frente dele, ele fica sem ter para onde girar. Vai encostar também o Mirandinha, girou para o meio, chegou o Rodrigo, foi deslocado, o árbitro não deu. Aí o Botafogo sai tocando ali atrás com o Groto. Tenta ligar rapidinho para o Wilson Goiano, a bola chegou na boa. Mirandinha já vem em cima. Bruno Quadros pede no meio. Recebe Bruno Quadros. Pisa na bola. Tem estilo Bruno Quadros para jogar no meio campo. Aí ele aí. Precisa se firmar. Se firmar naquele time do Flamengo é complicado. Tem gente que chega lá com o nome feito. Chega lá não joga nada. Aí a tentativa do Felipe. Por baixo. O corte do Batata. E o lateral é para o Botafogo. Wilson Goiano. Fábio Augusto. Túlio tenta. Melhor que ele, Rodrigo faz o corte. Não vai dar por esforço ou deu? Conseguiu evitar? Não conseguiu, não. O lateral é para o Botafogo que tem pressa. Túlio rapidinho para Sérgio Manuel. Vai passar o Hamilton lá pela esquerda. Sérgio Manuel domina. Tentou jogar para a área. Nem subiu, fez a defesa. Globo, um caso de amor com você. Cerveja Kaiser. Futebol fica mais gostoso com Kaiser. Marcelinho brigou pela bola, caiu literalmente sentado em cima da bola. A torcida reclamou, houve a falta, Wright. Deu problema aqui no microfone do Wright. A bola enfiada na frente, saiu o Wagner para fazer a defesa.
Aí o Sérgio Manuel. Wilson Goiano. Felipe aqui recebe. Wilson Goiano de novo. Fábio Augusto. Bola lançada para o Pingo, muito forte. Ele apenas consegue tocar de cabeça. Sobra de Mirandinha. 19 minutos, segundo tempo, 1-0 Corinthians. Marcelinho. Toca bem para o meio. Ricardinho, tem Silvinho partindo aqui pela esquerda. São muitas as opções de ataque do Corinthians sempre. Os alas se apresentam. Aí Silvinho, olha o cruzamento para a área. Wagner de novo. Marcelinho, pequenino. No último jogo do Corinthians, penúltimo, eu disse que ele tinha 1,65 m. Ele me deu a bronca ao vivo lá no Domingão do Faustão, dizendo que não, que tem 1,69 m. E não tem 1,65 m, não. Que ele tinha feito 2 gols de cabeça e quase fez mais um agora. Seria o 9º dele no campeonato. Grande defesa outra vez do Wagner. Marcelinho vai para a cobrança de novo. O faz tudo do time do Corinthians, bateu direto pro gol. O Wagner deu um soco na bola. Silvinho tenta, a bola passa por ele. O Wilson diz que não houve nada. Vampeta para trocar de primeira. Forçou demais na tentativa do Marcelinho. Aí a lateral apenas para o Botafogo. Anote aí porque essa é imperdível, hein? Amanhã no Fantástico, uma das mais ousadas aventuras do telejornalismo. O Fantástico vai acompanhar ao vivo uma expedição aos destroços do Titanic, 86 anos depois da tragédia. Alteração no Botafogo, Tino. Primeira alteração no Botafogo, entrando, portanto, o Zé Carlos com a camisa 18, saindo lateral Hamilton. Sérgio Manuel passa para a lateral esquerda e Zé Carlos ocupa o lugar dele no meio-campo. Te agrada a alteração, Falcão? Ele vai sair com tudo. Ele sentiu que o Hamilton não está bem. Ele coloca o Sérgio Manuel, que vai ser um jogador muito mais um ala do que um jogo lateral. Veja bem, já vai escapar lá pela esquerda. Ele coloca o Zé Carlos pela direita e joga o Fábio Augusto lá do outro lado para fazer a função do Sérgio Manuel. Eu acho que o Paulo Autuori está certo. Tem que tentar o empate. No último jogo contra o São Paulo, o Sérgio Manuel executou essa função no segundo tempo, quando o Botafogo conseguiu a vantagem dos 3-0. Aí vem tocando o Zé Carlos no primeiro lance. Aliás, aos poucos o futebol brasileiro vai colocando isso, né? Olha o Zé Carlos como matou no peito, depois se jogou. Olha saindo, mas eles... Isso não é aquele lance, José Roberto Reit. Olha só como ele se joga. Olha lá. Olha só. Isso não é o lance, Zé Roberto Reit. Agora que o seu microfone tá bom. Que o juiz dá um cartão amarelo porque o jogador simula uma história. Não tenha dúvida que isso, inclusive, atrapalha bastante a arbitragem, porque aqui, casualmente, o Botafogo é a visitante. Se fosse o local, jogaria a torcida contra o árbitro. E o árbitro deveria ter... Já que a bola saiu para a linha de fundo, iria lá, aplicaria o cartão amarelo. Ou se ela tivesse movimento, quando na primeira paralisação, o advertiria. Aí Marcelinho. Faz o toque para Rodrigo. Finta em cima do Sérgio Manuel. Ainda Rodrigo. Sérgio Manuel na nova função. Aí Ricardinho. Recebe Edilson. Tocou para Marcelinho. Tem Silvinho. Tocou na frente para Edilson. Saiu Wagner para fazer a defesa. Com as mãos, saiu jogando de forma complicada. Bruno Quadro, se enrola, não vale mais nada. Saiu jogando mal o Wagner. O Wagner saiu jogando mal. O Fábio Augusto fez a falta realmente em cima do jogador do Corinthians e toma por isso o cartão amarelo. Cartão amarelo para o Fábio Augusto. Agora essa culpa foi do Wagner, que saiu jogando de bandido. Olha só. Tá certo, seu Reit? Olha, o cartão amarelo foi um cartão amarelo exagerado. A falta... Rigoroso, né? Rigoroso demais, porque o jogador nem viu a aproximação do jogador corintiano que vinha por trás. Ele esticou a perna, chegou atrasado. Exagerou nesse caso, olha lá. Exagerou nesse caso o Wilson de Souza Mendonça. Estamos todos aí assinando embaixo, né, Falcão? Falta, cartão amarelo, peraí. Aí o Corinthians na cobrança. Marcelinho, mais uma vez, ele já fez um de falta, se bem que mais perto ali. Ele bateu com o lado de dentro do pé, agora ele vai bater com o lado de fora do pé. Partiu Marcelinho, subiu a bomba. No centro do gol, Wagner na defesa, tranquilo. E agora, Cris, o zagueiro do Corinthians, vai para aquecimento. O que será que pretende aí o Vanderlei Luxemburgo? Será que ele bota um terceiro zagueiro? Ou ele vai trocar ali o Gamarra ou o Batata? Nenhum dos dois dá pinta de estar machucado não, hein? Mas o Cris saiu para aquecimento. Você colocaria, Falcão, um terceiro zagueiro aí? Esse 1-0 aos 23 do segundo tempo? O Vanderlei está sentindo que o Botafogo está marcando bem, está saindo. O Zé Carlos agora é muito mais um ponta direita, jogando em cima do Silvinho, com o Túlio e com o Felipe na frente. O Botafogo passou a ser um 4-3-3. Ele está com medo, já que o Silvinho apoia bastante, esse jogador Rodrigo apoia bastante, e deixar mano a mano. Então talvez ele vai se proteger um pouco. Vamos ver Marcelinho, vamos ver quem sai daqui a pouco para o Cris entrar a tabela do Corinthians. Júlio César.
Aí vamos ver o Pingo. Você gosta de turf? Gosta de corrida de cavalo? Olha só, uma frase aí. Ó, Jorge Ricardo chega às 7.000 vitórias. O Ricardinho, jockey, líder todos os anos de estatística no Hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. Um nome nacional do turf, um nome internacional. 7.000 vitórias na carreira. Só tem 3, só tinham 2. Agora são 3 os jockeys no mundo com 7.000 vitórias. Os outros 2 têm mais de 45 anos. Ele tem 32, 33, quer dizer, tem sei lá, 15 anos ainda mais de carreira pela frente. É realmente uma marca que envaidece o esporte brasileiro, o turf brasileiro. 36 tem o Ricardinho. Os outros têm mais de 3.000 vitórias, tem mais de 45. Como eu disse, são só 3 agora os jockeys no mundo com essa marca. Eram 2, agora são 3. Aí Vampeta. Ricardinho. Silvinho trabalha aqui na esquerda. Groto chega no corte. Aí chega Silvinho, faz um recuo pro Ney. Globo, um caso de amor com você. Raider, dê férias para seus pés. Use Raider. 1 para o Corinthians, 0 para o Botafogo. Galvão, essa questão da altura do Marcelinho é um tanto complicada. Ele sempre teve 1,65. Todos os registros são de 1,65. Agora ele começou a fazer gol de cabeça e anda dizendo que tem 1,69. Mas todos querem saber como ele conseguiu crescer 4 centímetros. Aí vem o Botafogo, a bola botada na frente para o Zé Carlos. Tentou a fita, limpou o lance. Olha o gol do empate. Zé Carlos tem a chance, pé direito, bateu prensado em cima do Batata. Ele ficou sem jeito para chutar porque não tinha perna esquerda. Ficou se posicionando e agora vai pintar aí o cartão amarelo para o Groto pela pancada mais dura em cima do Marcelinho. Você viu o Zé Carlos no lance anterior, a bola ficou para a perna esquerda o tempo todo para chutar. E ele ficou aí, é o lance da falta do Groto em cima do Marcelinho. Na outra jogada ele ficou o tempo todo esperando a bola chegar para a perna direita e ela não vinha. E aí por outro ângulo, a entrada do Groto em cima do Marcelinho. O Groto tomou o cartão amarelo, esse lance para cartão, né, Raid? Claro, sem dúvida nenhuma, cartão muito bem aplicado. Continua bem, Wilson? Bem, um equívoco, outro pequeno, é detalhe, mas a arbitragem no todo é muito boa, consciente, responsável. Eu acho que está voltando a ser o Wilson de Souza Mendonça do início de carreira. Aí partiu Edilson, tem Marcelinho pela direita, Mirandinha pela esquerda. Tocou pro Mirandinha, pé direito, preferiu a enfiada de bola pro Marcelinho. Toca demais o Corinthians, não tenta finalização. O Falcão já disse no primeiro tempo que o Mirandinha, ao invés de preferir o gol, como é que é? Ele é o quê? Altruísta. Está sendo altruísta. Tá certo. Foi de novo? Foi de novo, mas ele não podia chutar mesmo. Agora, só que às vezes você tem que ser, o centroavante às vezes tem que ser egoísta, não sempre ser altruísta. Aí vem Marcelinho, arriscou. Tentou bater direto pro gol, pegou nas costas do Wilson Goiano. Outra vez é escanteio para o Corinthians. 27 minutos do segundo tempo, outra vez escanteio pela esquerda do ataque do Corinthians. Aí Groto e Mirandinha. Júlio César passou ali aquele da braçadeira. Aí o Wagner. Chegou o Edilson. E vem bola na área, cobrança fechada. Essa cobrança do Marcelinho, Falcão, tem jogador do Corinthians que sai do Corinthians reclamando. Que ele bate tudo direto pro gol, o jogador fica todo mundo esperando lá e fica todo mundo olhando com cara de bobo. Agora ele jogou realmente pro centro, não tentou o gol direto, a tentativa do Olímpico. Rodrigo. Saiu o pé do Bruno Quadros ali, precisa avisar pra ele que futebol é jeito, não é força. Ele que tem classe e categoria. Botou na frente o Silvinho, grande lance, é um belíssimo lateral esquerdo. Tentou a jogada, Groto fechou na marcação. Outra vez é escanteio para o Corinthians e fica caído o Rodrigo do outro lado por esse lance aí, ó. Esse é o lance do Silvinho, quando ele faz a jogada aqui na esquerda. O Marcelinho vai outra vez para a cobrança do escanteio. Esse escanteio aí que o Silvinho arrumou, mas que o Groto chegou muito bem para fazer a cobertura. Marcelinho vai para a cobrança, vamos ver. Pancada no rosto do Rodrigo. Vamos ver se ele bate fechado direto pro gol, se joga na área. Partiu o Marcelinho, jogou fechado. O Wagner tirou. Falcão, funciona essa cobrança do Marcelinho? Olha lá, Galvão. Nada. Não, às vezes funciona se você tem um jogador no primeiro pau. Então ele chuta, faz um meio cruzamento e meio chute no gol. Se ninguém conseguir dar um toquinho de cabeça, a bola vai no gol. Mas se você tiver bons cabeceador, você tem que colocar a bola para dentro da área. O Corinthians não tem grandes cabeceadores, então por isso a opção talvez do Marcelinho bater quase que direto nos escanteios. Aí vem Bruno Quadros.
Tocou com o Fábio, a tentativa pro Túlio, ele é perigoso, o Batata rasgou por baixo, meteu pela linha de fundo. Esse é o Túlio, fica por ali, não aparece no jogo, quando chega uma chance ele vai lá. Tanto que ele até agora deu 3 chutes a gol no campeonato, fez um gol. Tem 33% de aproveitamento. Vamos já para 29 minutos do segundo tempo, tenta botar pressão o Botafogo, aí a imagem por trás do gol do Ney. Júlio César foi para a área pela primeira vez. É a primeira vez que ele foi para a área, o Botafogo não cruza. Aí o lançamento, Túlio passa pela bola. Chegou o Groto. Puxou na perna esquerda, arriscou para bater pro gol. Vampeta por baixo fez o corte. Wilson Goiano de primeira, tem 2 do Botafogo, boa possibilidade de apoio. Sérgio Manuel, cruza de direita que não é a boa, subiu o Felipe. Sobra de Bruno Quadros. Aí o toque pro Zé Carlos. Aperta o Botafogo ainda, Zé Carlos, inverte bem. Sérgio Manuel. Quando ele foi pro chute por trás, o Marcelinho chegou e deu aquele toque assim. Como quem não quer nada, Zé Roberto Reit. Mas ele levou as mãos à cabeça, reclamou. Confira aí, Reit. Olha lá, você vê que ele chega, quando o jogador vai tocar, ele dá um toquinho com o braço esquerdo, depois levanta os braços naquela assim, eu não fiz nada. Mas foi falta bem marcada pelo Wilson. É aquilo que a gente não pode saber, né? Se aquele toquinho foi suficiente para ter esse desequilíbrio todo ou se não foi. Mas no momento que o jogador tem a possibilidade de chute, ele nem sentia a proximidade, a aproximação do Marcelinho. Ele caiu porque é um toquinho à toa, mas joga o indivíduo no chão. O Cão deu um sorriso meio estranho aqui. De quem recebeu esse empurrão várias vezes. Sérgio Manuel. Júlio César por lá desistiu. Lá vem Sérgio Manuel. Perna esquerda, bateu direto por cima do gol do Ney. Globo, um caso de amor com você. Itaú FAP, o fundo de aposentadoria programada do Itaú. Aí o Ney. Groto escorou de cabeça, passamos dos 30 minutos, 1-0 Corinthians. O Corinthians é o líder isolado do campeonato com 13 pontos em 5 jogos. Fechou Túlio, saiu Ney, jogou de bandido ali. O time do Corinthians não tem nem certeza se for o Vampeta ou se for o Batata, um dos dois. Uma bola dominada tranquila e tocada para trás. Jogada de bandido ali com o Ney. Túlio estava em cima do lance. Pingo. Vampeta escora de cabeça, Pingo de novo. Aí muito bom o toque para Felipe. Tem Túlio pela esquerda, partiu Felipe. Tocou pro Túlio, o artilheiro puxou. Ótimo toque para Zé Carlos no meio, foi para a área. Ele tá afim de se jogar, o Zé Carlos. Aí Sérgio Manuel. Wilson Goiano, cruzamento fechado. Ney subiu e fez a defesa. Daqui a pouco, o capítulo inédito de Era Uma Vez. Olha o lançamento na frente para Mirandinha, ele contra Júlio César, mano a mano. Mirandinha e Júlio César, encarou Mirandinha. Tem categoria, tem espelho. Conhece os caminhos da bola. O jogador quando chega na cidade aí dos 35, 36 anos, Falcão, depois de ter jogado tanto tempo, ele passa a conhecer os caminhos da bola, não passa? Sem nenhuma dúvida. Mas o Mirandinha tem que conhecer, tem que saber que o Júlio César conhece os caminhos da bola. Tem que driblar no pé contrário do Júlio César, no pé de apoio. Ele jogou a bola onde o Júlio César estava, colocou na frente e saiu tranquilamente. Dribla ao contrário, no pé de apoio fica difícil para o Júlio chegar, mas ali o Mirandinha facilitou. O Didi foi o primeiro do jogador do Corinthians a sair para o aquecimento. A torcida aplaudiu, achando que era ele que ia entrar, e saíram logo todos atrás, quando ele botou todo mundo no aquecimento. Aí toca a bola o time do Botafogo. Chegou bem Rodrigo para fazer o corte. Edilson. Vai tentar ligar mais um contra-ataque o Corinthians. Vampeta. Por entre as pernas do Sérgio Manuel, mas fica de graça para Júlio César. Ótimo lançamento para Túlio. A posição é legal, se atrapalhou todo o Túlio. Matou, apanhou da bola, caiu e perdeu o lance. Marcelinho. Aí para cima do Júlio César. O toque para o meio, para Edilson, dominou, tem Marcelinho, fez o corte, tocou para Marcelinho, lá vem o Corinthians de novo para Edilson, bateu fraco. Agora chega como quer esse time do Corinthians, tocando bola com Edilson, com o Marcelinho. Lá de trás vem Vampeta, encara, sai do primeiro, do segundo, do terceiro. Marcelinho tocou para o meio, para Mirandinha, subiu a bandeira do outro lado, a bandeira de Valdemir dos Santos. Na jogada do Corinthians marcando o impedimento. Globo, um caso de amor com você. Brahma Guaraná, você numa boa, você numa light. Tem impedimento de um lado, tem bola que sai do outro. E a jogada favorece o time do Corinthians. O Cris ficou só na ameaça a substituição, não é, Bassan? É verdade, ele levou o Cris para o aquecimento, mas depois pediu para o Cris voltar para o banco de novo. O Cris ficou um tempo sentado, aí depois saiu todo o banco de novo
para aquecimento. Então dá mais apita, né, Falcão? Que alguém pode ter sentido alguma coisa, ele botou ali de sobreaviso, né? E não a intenção de botar um terceiro zagueiro, porque ele desistiu. Vamos ver. Olha o Corinthians, Silvinho. Escorou bem. Sérgio Manuel. Júlio César completa. Tem mais Corinthians. Ricardinho. 33:45. O jogo é bom. Ricardinho. Foi para a linha de fundo. Lá vem chegando o Corinthians. Olha o cruzamento. Passou pelo Wagner. Sérgio Manuel. Categoria. Escora de cabeça para o Wagner. E sai rapidinho. O Botafogo tem pressa. Final perde por 1-0. O Corinthians tem 13 pontos no campeonato. O Botafogo tem 8. O Corinthians é o primeiro. O Botafogo está em sexto aí na classificação. Aí Zé Carlos. Na velocidade. Na vontade. Toca para o meio. Rodrigo faz o corte. O Botafogo vai fazer mais uma alteração, vai entrar o garoto Leonardo. Léo, jogador que entrou muito bem no último jogo contra o São Paulo, foi muito elogiado, tem apenas 18 anos e 61 quilos, é bem franzino, vai entrar no lugar de Felipe. Bruno Quadros faz o lançamento para tudo, tentou no meio, Batata corta, tiro, depois você deve, já que é novo, vamos começar, porque o jogador, o nome do jogador é muito importante, né? É a marca que ele tem, a grife dele, do que ele vai viver do futebol e vai viver do nome dele. Então depois você vê, tira, é Leonardo ou é Léo, como é que fica o nome para valer dele, começando agora a mostrar o seu futebol para o Brasil inteiro. Lateral para o Corinthians, daqui a pouco o Botafogo mexe. Globo, um caso de amor com você. Novo Gol Special, o gol com preço super especial. Aí feita a alteração do Botafogo, o Tino Marcos já confirma tudo. Silvinho. Batata bate pra frente. Júlio César chega. Então, Tino, alteração do Botafogo. A impressão que o Tino não tá ouvindo ali. Tá com problema para escutar lá embaixo o Tino. Já ele fala. Partiu o Corinthians. Olha o cruzamento pra área. Wagner fez o corte. Ricardinho chega. Tem Silvinho atrás. Pode até bater pro gol. Prefere novo cruzamento. Ninguém. Júlio César mete a cabeça pra cortar. Aí quem aparece é Fábio Augusto. Toca para o Leonardo. A enfiada de bola para Zé Carlos. A posição é legal. Ney saiu do gol. Chegou Zé Carlos. Isso, Zé Carlos. Para que se jogar de novo? Essa ele foi na bola, não deu. Saiu normal. Vamos lá, Tino Marcos. Confirmando então a saída do jogador Felipe. O atacante Felipe foi substituído aí pelo jogador Leonardo, camisa 14. É Leonardo mesmo o nome dele, não é Léo não, né? É, Leonardo. Leonardo é o nome, Léo é como ele é conhecido entre os jogadores. Eu queria saber o nome certo, porque aquilo que eu dizia, o jogador o nome dele é o patrimônio que ele tem, né? E ele está começando agora para o Brasil inteiro. Então vamos lá, Leonardo. Depois foi diferente, a gente muda. Vampeta. No meio, Rincon. Torcedor do Corinthians grita olé no toque de bola. Aqui é cedo, 36 minutos do segundo tempo. Ed Carvalho ainda acredita no empate do Botafogo. Já ela fala pra gente aí. Você ainda tá acreditando, tá torcendo ali com a bandeirinha na mão, acompanhando. Ainda torcendo pelo empate do Botafogo. O torcedor sempre fiel ao seu time, tá sempre acreditando, sempre levando fé do que o time possa fazer. O jogo é bom no Pacaembu. Bobeou Bruno Quadros, recupera a posse de bola, tem Sérgio Manuel. Toca para o Sérgio Manuel. Saiu, portanto, o garoto Felipe, entrou um outro garoto, Leonardo. Caiu mais aqui para a direita, já aparece para a primeira bola, recebe falha no primeiro lance. É difícil estrear nessas circunstâncias. Não é uma estreia, tá certo? Ele entrou contra o São Paulo, mas fora do Rio de Janeiro. Marcelinho tenta, rasga por baixo o Groto. Chegou o Leonardo. A bola escapuliu, saiu, o lance favorece o time do Corinthians. Pet Carvalho, ainda dá para acreditar? Temos dá para acreditar, 10 sim. minutos, dá, né? Claro que dá. Tá certo, vai o Botafogo. Até os 45 tá tudo certo. Tá certo, enquanto tiver jogo, né? É lógico. Botafogo, aliás, com tantas tradições, já virou resultados impossíveis. É verdade. Tá aí o Rincon. Trabalha com o Silvinho. Marcelinho pelo meio. Quem recebe é Ricardinho. Arriscou de longe, meteu pra longe do gol, é tiro de meta. Globo, um caso de amor com você. Cerveja Kaiser. Futebol fica mais gostoso com Kaiser. Aí o Wagner. Gamarra escora de cabeça. Chegou o Leonardo. Daqui a pouco, capítulo inédito de Era Uma Vez.
38 minutos do segundo tempo. 1 para o Corinthians, 0 para o Botafogo. Na Vila Belmiro, no Clássico Paulista. 1 para o Santos, 0 para o Palmeiras. Palmeiras vai para a segunda derrota consecutiva. Será que pinta a crise? Aí Edilson. Pisa na bola, toca mais atrás. Marcelinho aparece, tenta o lance. Fábio Augusto bem. Mirandinha de primeira para Silvinho. Lançamento para a área. Júlio César tiro. Mirandinha deve estar ouvindo muito do Vanderlei Luxemburgo, porque ele está jogando pro time todas. Se esse resultado se mantiver, vai ser a primeira derrota do Botafogo fora de casa. E o time agora vai ter 8 dias para descansar. Enfrenta o Cruzeiro no próximo domingo. Corinthians vai fazer a primeira alteração, vai entrar o Romeu. Aí Marcelinho faz o lançamento para a área. Pode ser que reforce o meio-campo. O Vanderlei Luxemburgo, vamos ver quem sai. Qual seria a opção? Essa era na hora de tirar alguém mais na frente? Ou tirar um homem de ligação do meio e botar um volante? É isso, Falcão? Vai sair o Ricardinho. Então vai ser o Ricardinho, a gente já sabe. Não tem mais segredo. O Bassan acabou com o segredo. Tá boa a alteração? Ele vai segurar um pouco mais atrás. O Ricardinho é jogador de mais saída. O Romeu vai ficar um pouco mais fincado justamente para marcar. Tá certo, Vanderlei. O Botafogo tá melhor no jogo, tá insistindo. Tá certo, Vanderlei. Aí o Botafogo melhor no jogo, perseguindo o Gamarra, escola de cabeça. O Botafogo valente, fora de casa, jogando contra o Corinthians, bicho-papão desse princípio de Campeonato Brasileiro. O Corinthians líder isolado, o Pacaembu lotado, a fiel torcida corintiana gritando e o Botafogo vai atrás. Só que o lançamento agora é para Edilson, sai o goleiro Wagner. Olha só que partidaça do Wagner. Essa é para olhar no replay, essa é a posição de impedimento em seu Zé Roberto Reit. Senti também que o jogador estava adiantado no momento que a bola ele foi tocada. Vamos esperar só para tirar a dúvida. Aí você fala assim, mas o Reit com toda coisa apitando, Copa do Mundo, tanto jogo, decisão mais esperador, porque o bandeirinha é que ele que está na posição do lançamento, né? Aí o lançamento para o meio, Edilson! Que bomba! Saiu tirando tinta da trave direita do Wagner. Aquele lance lá, vamos ver aquele lance anterior. Vamos ter alteração. Vai entrar o Romeu. Aí o lançamento. Tem impedimento não, hein, Reit? Tem não, a jogada é legal, o zagueiro dava a condição. E aquela posição que nós falamos aqui na cabine, nós estamos em cima, o nosso ângulo é invertido, é um ângulo em diagonal. Não tem aquela noção de 30, 35 centímetros como aconteceu o lance do primeiro tempo. E isso complica para a gente fazer uma avaliação e ser honesto e sincero com aqueles que estão trabalhando e aqueles que não estão assistindo. Tá certo, então espera a repetição e fica ali comprovado que não tem impedimento. Claro. 40 minutos, vamos já para 41 minutos. Segundo tempo, 1 para o Corinthians, 0 para o Botafogo. O jogo é muito bom, o Botafogo não desiste. O Corinthians fez aí, o Botafogo fez aí a sua alteração. O Corinthians fez entrar Romeu no lugar do Ricardinho. Lançamento para Mirandinha. Sérgio Manuel trombou com ele. Mirandinha foi para o chão. Wilson mandou seguir. José Roberto Reit. Não preciso esperar replay. O jogador do Botafogo foi em cima do Mirandinha, deslocou e fala, ele vai, empurra o jogador antes da bola chegar. A falta foi clara. Aí a falta, portanto, 1-0. Globo, um caso de amor com você. Raider, dê férias para seus pés. Use Raider. Gamarra faz o corte. Sérgio Manuel. Bola girada aqui na direita para o apoio do Wilson Goiano. 42. Bruno Quadros chegou a marcação dura em cima dele. A jogada perigosa do Silvinho, diz que foi na bola que o Bruno veio para cima, é um lance complicado, mas tá a falta marcada ali. Mas chegou com muito apetite o Silvinho. Chegou mostrando a sola da chuteira, isso é falta, né? O Falcão fez até cara feia aqui. É aquela jogada extrema, não é nem jogada perigosa, é uma jogada que é o contato direto, até fui conversando com amigos de arbitragem, eu dizia o seguinte, toda vez que há o contato, que há o choque nessa situação, o tiro livre é direto, não é indireto, não tem que levantar. Somente é indireto quando a bola oferece perigo à jogada e ele toca a bola. Tocou o adversário, tem que ser direto. Muito mais faltoso o time do Corinthians, 21 faltas contra 9. O Botafogo tem a chance de chegar ao empate. 42 e 45. Wilson Goiano vai tocar, Sérgio Manuel vai cobrar. Wilson Mendonça coloca a barreira na posição exata, tocou, partiu Sérgio Manuel, subiu a bomba, Ney! Salvo o Corinthians! Chegou muito perto do gol de empate o Botafogo. Uma bomba de Sérgio Manuel. Caiu o Ney, grande fase do Ney. Como o fato de ser titular muda a história de um jogador. Ele foi reserva há tantos anos do Ronaldo. Quando entrava era um bom goleiro, mas não era isso que está aí jogando no Corinthians. Vem bola na área. Fábio Augusto na cobrança. Subiu o Ney, com personalidade fez o corte. Sérgio Manuel. Marcelinho briga por ela. Dá de bicicleta, Marcelinho, a galera gosta.
Escorou o pingo de cabeça, se atrapalha no meio, Botafogo. De qualquer maneira, a bola corre muito, Túlio não vai atrás. Amanhã tem Domingão do Faustão, muitas atrações. Tem Caetano Veloso, tem Catingueleco, Salgadinho. Tem o meu amigo Leonardo, grande figura o Leonardo, uma homenagem ao Mano Leandro amanhã no Fantástico, e a partir das 7h15 nós vamos estar lá. Vanderlei Luxemburgo vai estar ao vivo, vamos estar com o Arnaldo César Coelho, com o Casagrande, junto com o meu amigo Faustão, Fausto Silva, mostrando a você todos os gols, todos os lances, todas as histórias desta rodada do Campeonato Brasileiro. Grande show, Domingão do Faustão, às 15:45 da tarde, no lançamento para a área, Batata tira de cabeça. O Wilson Goiano. O lançamento para frente, impedido o jogador do Botafogo, por lá estava impedido. O Zé Carlos subiu a bandeira de Cid Bezerra. 44, José Roberto Reit define aí uma análise, o trio de arbitragem. Olha, foi um bom trabalho, o Wilson Souza Mendonça, os equívocos de um cartão amarelo mal aplicado, uma interpretação ou outra, isso faz parte, né, da arbitragem, mas muito bom, com critério, ele procurou acompanhar de perto os lances, os assistentes, o Cid Bezerra num nível melhor do que o Valdemiro dos Santos, mas um trabalho que não complicou e num jogo em que as equipes colaboraram também, isso é importante se destacar. Bete Carvalho, obrigado, Netinho, obrigado, Bete Carvalho, um beijo carinhoso, obrigado, querida, pela presença, tá aí, vai valer torcer pro Botafogo até o final. Obrigado, valeu, apareça obrigada sempre. A você também. Bom, mas eu acho que o Botafogo dominou esse segundo tempo, hein? Você acha que dominou, né? Dominou. Merecia o gol de empate, né? Merecia, com certeza. Paulo Né, Roberto Stepan, alô, Stepan, hein? Tá certo. Dominou mesmo, Falcão? Dominou, o segundo tempo foi do Botafogo, o Botafogo teve mais presença no campo, chegou pouco, é verdade, o Corinthians chegou mais no contra-ataque, mas o jogo, o Botafogo equilibrou o jogo, vamos lá, Gavão. Olha o Corinthians tentando, faz o corte bem, o pingo por baixo. Tivemos dois grandes treinadores, Vanderlei, que organizou muito bem seu time no primeiro tempo, e o Paulo Autuori, que recuperou o jogo no segundo tempo, colocando seu time melhor. Acho que o resultado, se fosse 1-1, seria o resultado mais justo, mas 1-0 não é uma grande justiça pro Botafogo também. 45:30, ele não sinalizou, não subiu placa nenhuma para dizer, ou subiu de 1 minuto, né? 1 minuto, tá certo. Vai terminar com ele, não gosta muito de dar jogo não, o Wilson não. Deu nada no primeiro tempo, 1 minuto no segundo, então vai terminar. O Vanderlei vai tentar uma substituição para parar o jogo. Ainda insiste o Botafogo, o Zé Carlos bate. A sobra do Minaldinho auxiliando a defesa. Chegou por lá Sérgio Manuel. O lance vai favorecer ao time do Botafogo e o Vanderlei Luxemburgo esperto. Isso é a substituição que o técnico faz para parar, né? Para tirar o fogo do adversário, né? Sem nenhuma dúvida, é aquela substituição para passar um pouquinho o tempo. É uma substituição que mostra que o Vanderlei está no jogo preocupado e tem razão. O seu time está inferior ao time do Botafogo e ele mexe somente para perder tempo. Qual é a alteração, Bassan? Sai o Edilson e entra o Cris, camisa 13. Entra o zagueiro Cris, camisa número 13 no lugar do Edilson. Parou quando queria o Vanderlei. Já passamos dos 46. Isso quer dizer que já passamos da conta dada ali pelo Wilson de Souza Mendonça. Ele vai autorizar, o Botafogo vai cobrar e ele deve terminar. Vai cobrar, ele deve terminar. Ele já está ali chamando, pedindo a bola, já vai terminando o jogo, Bandeira correu para o meio, final de jogo no Pacaembu. Final de jogo, o Botafogo queria cobrança, ele não deixou cobrar, ele deu alteração, e parece esquisito, né? Porque ele ia deixar cobrar antes da alteração, ele tinha que deixar ter aí a alteração. O Vanderlei Luxemburgo, você vê a torcida, os jogadores reclamam, um cumprimento importante ali, o Vanderlei Luxemburgo e o Paulo Autuori, dois grandes técnicos. Paulo Roberto, como é que está o finalzinho aí? Santos 1, Palmeiras 0, a coisa pegando fogo na Vila Belmiro. Luiz Roberto, você. Para o Palmeiras, é a pressão do Palmeiras pelo Grupo A. Toda rodada você acompanha com a equipe esportiva do SBT. São Januário, veja aí, o Grêmio já está